Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 301, Koraidon contra Miraidon. Miraidon, Dr. Turo gritou firmemente. Ao ouvir seu nome, o Miraidon que estava flutuando perto do penhasco virou lentamente a cabeça, fixando o olhar na direção da voz. Seu rosto inexpressivo e seu comportamento frio e mecânico não revelavam nada. Ele simplesmente pairava no lugar, seu corpo esguio e metálico brilhando à luz do sol. Parece que ele tem uma atitude de não se aproxime de mim, disse Naoki meio brincando. O Dr. Turo riu baixinho. É assim que Miraidon é. Embora não demonstre emoções como Koraidon, posso garantir que seus sentimentos são igualmente complexos. Tipo um gato legal? Naoki murmurou pensando em voz alta. O tipo de Pokémon que se mantém distante, indiferente e inacessível, mas que ocasionalmente demonstra afeição se confiar em você. Em contraste, Koraidon era como um Golden Retriever excitável, afetuoso e entusiasmado desde o início. O Dr. Turo considerou a comparação e sorriu. Essa é uma maneira adequada de descrevê-lo. Miraidon se parece mais com um felino enigmático. Suas mudanças de humor são sutis, e interpretar suas emoções não é uma tarefa simples. Naoki pensou em seu próprio Pokémon no rancho. Seu Glaceon também era reservado quando chegou, mas com o tempo, a convivência com Alcremie e Palmote e os outros suavizou seu comportamento e o tornou mais sociável. Vamos, disse o Dr. Turo, gesticulando para que Naoki o seguisse. Vamos chegar mais perto. Naoki hesitou brevemente. A presença de Miraidon era imponente, e esta não era a mesma criatura acessível que ele vira retratada em entradas ou histórias da Pokédex. Sua aura parecia diferente e calculada, quase predatória. Mas o Dr. Turo já estava vários passos à frente, então Naoki rapidamente o alcançou. Os dois seguiram pela sinuosa trilha da montanha que levava à beira do penhasco. Miraidon permaneceu onde estava, seu olhar fixo acompanhando cada movimento deles. À medida que se aproximavam, Miraidon olhou primeiro para o Dr. Turo. Depois, seus olhos brilhantes e sem vida se voltaram para o humano desconhecido ao seu lado. Naquele instante, seu comportamento mudou. Um leve lampejo de algo perigoso cruzou o rosto de Miraidon. Embora permanecesse imóvel, flutuando no mesmo lugar, seu olhar se aguçou enquanto avaliava Naoki. Naoki sentiu um leve arrepio na espinha. Ele está olhando para mim, doutor, ele disse, com a voz baixa, mas firme, totalmente consciente do foco intenso de Miraidon. O Dr. Turo deu um sorriso tranquilizador ao notar a hesitação de Naoki. Não se preocupe, é só uma questão de cautela, pois é a primeira vez que te vejo. Espere um pouco. Com isso, o Dr. Turo voltou sua atenção para Miraidon, erguendo a mão em um gesto de boas-vindas. Olá, Miraidon. Você está se acostumando a morar aqui? Este é meu amigo Naoki. Ele é um treinador muito habilidoso. Miraidon não respondeu. Simplesmente flutuou no lugar com o olhar imutável. Naoki decidiu seguir o Dr. Turo e acenou educadamente. Oi, Miraidon. Prazer em conhecê-lo. Por um instante, o Pokémon futurista permaneceu em silêncio, com os olhos brilhantes fixos em Naoki. Lentamente, sua expressão cautelosa se suavizou e sua postura relaxou um pouco. Parecia que Miraidon havia chegado a uma conclusão. Este humano não era uma ameaça. Fraco e modesto, ele não representava perigo nem interesse como competidor. Finalmente, Miraidon abriu a boca e soltou um som. Rael, Rael. Naoki arregalou os olhos incrédulo. Será que ele ouviu direito? Essa era a voz de Miraidon? Aquele grito adorável, quase parecido com o de um gatinho, vindo de um Pokémon tão elegante e imponente? Foi fofo. Incrivelmente fofo. Percebendo a expressão atordoada de Naoki, o Dr. Turo não pôde deixar de rir. Viu? Comparado ao antigo Koraidon, o Miraidon do futuro tem um certo charme, não acha? Naoki ficou sem palavras. Como compará-los? Koraidon e Miraidon tinham seu próprio charme único. Percebendo o dilema interno de Naoki, o Dr. Turo suspirou dramaticamente. Que pena. Esse mesmo debate se os Pokémon do futuro ou os Pokémon antigos são mais cativantes é a causa de discussões intermináveis entre Sada e eu. Ela insiste que os Pokémon antigos são mais charmosos, enquanto eu acredito firmemente que os do futuro levam vantagem. Não sei quantas noites fui banido para o escritório por causa disso. Naoki piscou, sem saber se deveria rir ou se sentir constrangido ao ouvir essa anedota pessoal. O Dr. Turo sorriu calorosamente, seu tom de voz era descontraído, apesar do assunto. Miraidon parecia ter relaxado completamente agora, sua desconfiança anterior substituída por uma curiosidade serena. O Dr. Turo assentiu, visivelmente satisfeito. Parece que Miraidon aceitou sua presença, Naoki. Eu sabia que você seria bom nisso. Naoki expirou o ar que não percebeu estar segurando, sentindo uma leve sensação de realização. No entanto, antes que pudesse responder, um rugido alto ecoou na entrada do parque ecológico. Ah, nossa! Tanto Naoki quanto o Dr. Turo se viraram rapidamente em direção à fonte do som. Aproximando-se da entrada estavam o Dr. Sada, Koraidon e Fluttermané. O Dr. Olin suspirou de frustração. Este insistiu em vir depois de ouvir que o Naoki ia ver o Miraidon. Eu não consegui impedi-lo, custe o que custar. Koraidon encarou Miraidon com um olhar cheio de desconfiança. Um momento depois, os apêndices em forma de asas em sua cabeça se abriram, e ele pisou no chão com suas pernas poderosas, lançando-se em direção à posição de Naoki. Miraidon, percebendo o movimento repentino, voltou sua atenção totalmente para Koraidon. Embora seu rosto mecânico não demonstrasse nenhuma emoção óbvia, as correntes elétricas que começaram a crepitar por seu corpo esguio revelavam sua tensão interna. Miraidon estava em alerta máximo. Instintivamente sentiu-se ameaçado por aquele Pokémon desconhecido, preparando-se para um confronto. Calma, Miraidon. Isso não é um inimigo, gritou o Dr. Turo rapidamente, tentando apaziguar a tensão crescente. Koraidon, pousando na frente de Naoki, posicionou-se protetoramente entre ele e Miraidon.
Seus olhos dourados brilhavam com determinação, e um rosnado baixo e gutural ecoou de sua garganta. Hal. Era óbvio que Coraidon guardava ressentimento em relação a Miraidon. Afinal, culpava Miraidon por ser indiretamente responsável por sua separação de Naoki e sua jornada traumática pela máquina do tempo. Coraidon não nutria nenhuma boa vontade por esse Pokémon aparentemente astuto e insidioso. Ele estava mesmo prestes a lutar contra Miraidon. O peito de Naoki se apertou enquanto a tensão aumentava. Ele gritou rapidamente, Coraidon pare. Antes que o apelo de Naoki pudesse alcançá-lo, Miraidon já havia flutuado para um ponto de observação mais alto, posicionando-se para a batalha. Seus circuitos elétricos estalaram ameaçadoramente, lançando um brilho vibrante sobre a encosta do penhasco. Reconhecendo o movimento estratégico de Miraidon, a paciência de Coraidon se esgotou. Os instintos primitivos que havia aguçado no mundo selvagem e brutal dos tempos antigos vieram à tona. Com um rugido estrondoso, lançou-se contra Miraidon, suas pernas poderosas impulsionando-o para frente com uma velocidade incrível. Em um instante, Miraidon liberou uma enorme onda de eletricidade. A densa corrente iluminou todo o parque ecológico, com arcos de relâmpago se ramificando como uma teia de aranha. A energia avançou em direção a Coraidon, mas ele permaneceu implacável. Seus olhos se fixaram em Miraidon, ignorando os choques elétricos que percorriam seu corpo, e com um salto que sacudiu a terra, Coraidon fechou a distância. Com imensa força, Coraidon desferiu um soco devastador em Miraidon. O impacto interrompeu a corrente elétrica que envolvia o corpo de Miraidon, lançando-o em direção ao vale abaixo. O chão tremeu quando o corpo de Miraidon atingiu a terra, deixando uma enorme cratera em seu rastro. Mas Miraidon estava longe de ser derrotado. De dentro do turbilhão de poeira e detritos, uma súbita explosão de eletricidade irrompeu. Miraidon elevou-se com um estalo ensurdecedor. Suas pupilas azuis brilharam em um vermelho sinistro enquanto seu poder atingia novos patamares. Arcos de eletricidade fascando descontroladamente por sua estrutura metálica e elegante. O ar ficou pesado de tensão à medida que a energia de Miraidon se intensificava. Fixando seu olhar carmesim em Coraidon, Miraidon mudou de forma, seu corpo aerodinâmico eriçado de ferocidade renovada. Raios elétricos ofuscantes dispararam de seu núcleo, iluminando toda a área enquanto avançava, com o objetivo de perfurar seu oponente. Coraidon, imperturbável diante da demonstração avassaladora de poder, avançou de frente para enfrentar o ataque de Miraidon. A colisão parecia inevitável. Quando a distância diminuiu, Miraidon atacou com garras crepitantes de eletricidade, visando um golpe decisivo. Mas Coraidon, com a precisão e a força de um guerreiro experiente, agarrou Miraidon no ar. Faíscas voaram quando as garras de Coraidon se cravaram no corpo eletrificado de Miraidon, ignorando a corrente que fluía por seu próprio corpo. Coraidon! A voz de Naoki ecoou, mas foi abafada pelo caos. Com um rugido, Coraidon desferiu uma série de socos brutais na cabeça de Miraidon, fazendo-a voar para trás. Miraidon caiu no fundo do vale mais uma vez, e o impacto sacudiu o chão sob eles. Tudo isso aconteceu em poucos segundos, rápido demais para Naoki ou Dr. Turo intervirem. A doutora Sada ofegou audivelmente, com os olhos arregalados de descrença. Como? Como isso é possível? Naoki, igualmente atordoado, encarou Coraidon com os pensamentos a mil. Este é o meu Coraidon? É realmente tão forte? Miraidon, agora esparramado no chão, demonstrou hesitação pela primeira vez. Seu corpo tremeu levemente, sua bravata anterior substituída por apreensão. Enquanto Coraidon dava passos lentos e deliberados em sua direção, Miraidon se encolheu instintivamente, recuando o máximo que pôde. Coraidon, pare! Naoki gritou, correndo em direção ao seu Pokémon. O Dr. Turo agiu rapidamente, correndo para o lado de Miraidon com uma Pokébola na mão. Ele chamou Miraidon de volta para a segurança da bola no momento em que Coraidon parou, seus olhos dourados ainda ardendo intensamente. Capítulo 302, a melhor dupla do mundo. Na sala médica, Coraidon estava deitado no chão, revelando as marcas deixadas pelo ataque relâmpago de Miraidon. O médico de plantão entregou um spray curativo desenvolvido para ferimentos elétricos. Naoki aceitou, removeu a tampa e começou a aplicar cuidadosamente o spray nos ferimentos de Coraidon. Coraidon abaixou a cabeça, parecendo abatido. Seu ânimo estava abatido, não só pelos ferimentos, mas também porque Naoki o havia repreendido antes. Hal! Coraidon murmurou suavemente, sua voz cheia de remorso. Ao ver Coraidon naquele estado, o coração de Naoki se suavizou. Com um suspiro pesado, ele disse gentilmente, tudo bem, entendi. Se você não gosta de Miraidon, avisarei o Dr. Turo que não prosseguirei com o plano dele. Hal? Os olhos de Coraidon brilharam, cheios de esperança. Sim, é sério. Naoki assentiu, a voz suavizando-se ainda mais. Você estava preocupado comigo, não é? Foi por isso que ficou na frente de Miraidon mais cedo. Coraidon assentiu seriamente com uma expressão sincera. Entendo. Naoki murmurou. Ele estendeu a mão e a colocou no rosto de Coraidon, acariciando gentilmente. Desculpe por ter te entendido mal. Eu não deveria ter te repreendido. Coraidon aninhou a cabeça na palma da mão de Naoki, seu ânimo visivelmente se elevando enquanto seus olhos brilhavam. Um leve, porém inconfundível toque de felicidade irradiava do Pokémon. Hal! Coraidon piou como se dissesse, está tudo bem. Eu não me importo. Naoki sorriu, profundamente tocado pela lealdade inabalável de Coraidon. Ele se abaixou até o chão, envolvendo a cabeça de Coraidon com os braços e deixando-o a repousar contra si. Este é o meu Coraidon, murmurou Naoki com a voz cheia de ternura. O melhor Coraidon do mundo inteiro. Ele decidiu naquele momento honrar os sentimentos de Coraidon. Abandonaria qualquer ideia de forçá-lo a coexistir com Miraidon ou de colocá-lo em situações desconfortáveis. O olhar de Naoki se voltou para Fluttermané que estava em silêncio por perto, observando a interação se desenrolar. Curioso, ele se dirigiu a Coraidon. Este é o amigo que você fez há muito tempo? Coraidon virou a cabeça em direção a Fluttermané e assentiu ansiosamente.
Hau, disse ele, entusiasmado. Naoki acenou para Fluttermané, com um sorriso amigável e convidativo. Olá, Fluttermané. Sou Naoki. Prazer em conhecê-la. Fluttermané, que já conhecia Naoki através das histórias de Koraidon, encarou o humano. Ao ver a alegria de Koraidon e o carinho entre os dois, um leve sorriso surgiu no rosto de Fluttermané. Naoki piscou surpreso, arregalando os olhos. Será que Fluttermané está sorrindo? Pensou. Mas assim que Fluttermané percebeu sua reação, o sorriso fraco desapareceu. Sem dizer uma palavra, ele se virou, sua forma espectral recuando para as sombras. Naoki sentiu uma pontada de decepção. Foi embora? Perguntou a Koraidon. Koraidon balançou a cabeça confiantemente. Hao, explicou com um tom alegre. Não, ele não foi embora. Fluttermané concordou em vir para o rancho conosco. Ele vai nos seguir até lá, vindo das sombras. Que bom, disse Naoki com um sorriso aliviado. Já que encontramos Fluttermané, vamos voltar logo. Assim, podemos chegar ao rancho antes de escurecer. Koraidon soltou um rosnado entusiasmado, claramente satisfeito com o plano. Hao. Enquanto isso, no laboratório de pesquisa adjacente, o Dr. Sada e o Dr. Turo estavam em profunda discussão sobre a explosão anterior de Miraidon. Até mesmo os Pokémon do futuro mantêm um senso de territorialidade profundamente arraigado, começou o Dr. Sada. Eles se defendem instintivamente contra qualquer intruso percebido. Será que esse instinto territorial explica a repentina perda de controle de Miraidon? Ela bateu no queixo, pensativa. A intrusão inesperada de Koraidon provavelmente deixou Miraidon em alerta máximo. E com a natureza protetora de Koraidon em relação a Naoki, qualquer hostilidade de Miraidon teria provocado uma resposta imediata. O Dr. Turo franziu a testa com a expressão marcada pelo arrependimento. Não deveríamos ter permitido que Koraidon se aproximasse do território de Miraidon. Permitido? O Dr. Sada lançou-lhe um olhar incrédulo. Koraidon seguiu o cheiro do Naoki até aqui sozinho. Se eu não tivesse aberto o portão, ele teria quebrado. Você tem noção do dano que isso teria causado ao parque ecológico? A doutora Turo ficou momentaneamente sem fala, suas palavras ásperas interrompendo sua crítica inicial. Após uma breve pausa, ele admitiu. Você tem razão. Eu não considerei essa possibilidade. Percebendo a irritação persistente dela, a doutora Turo suspirou e acrescentou. Eu assumo a responsabilidade. Dormirei no escritório esta noite. A doutora Sada suspirou, balançando a cabeça como se já estivesse cansada da discussão. Naoki e Koraidon já devem estar prontos para ir embora, disse ela, virando-se. O Dr. Turo a seguiu rapidamente, e a pequena disputa foi temporariamente deixada de lado. Quando os dois chegaram à sala médica, viram Naoki emergindo com Koraidon ao seu lado. O Pokémon parecia muito melhor após o tratamento, suas escamas brilhando levemente à luz. Naoki notou os dois médicos e imediatamente curvou a cabeça levemente em sinal de desculpas. Sinto muito pelo problema que Koraidon causou antes. Fomos nós que fomos negligentes nesse assunto. Você não precisa se desculpar, disse a doutora Sada, balançando a cabeça. Naoki desviou o olhar para o Dr. Turo. Doutor, vamos esquecer essa ideia de eu criar um vínculo com Miraidon. O Dr. Turo piscou surpreso e perguntou. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Naoki balançou a cabeça levemente. Porque Koraidon não gosta. Um Koraidon é mais do que suficiente para mim. O Dr. Turo suspirou, visivelmente decepcionado, mas compreensivo. Entendo. Bem, vou procurar outra maneira de trabalhar com Miraidon. Naoki assentiu e deu um tapinha no pescoço de Koraidon. Está ficando tarde, devemos voltar para o rancho. Se eu tiver a chance, visito vocês dois de novo. O Dr. Sada lhe ofereceu um sorriso caloroso. Tudo bem. Se cuida, Naoki. E adeus, Koraidon. Hao. Koraidon respondeu com um estrondo alegre, batendo as asas. Com um salto poderoso, lançou-se junto com Naoki para o céu. O chão se afastou rapidamente enquanto o vento soprava forte. Naoki agarrou-se firmemente ao pescoço de Koraidon, olhando para baixo. Como esperado, ele logo viu Fluttermané logo atrás, movendo-se pelo ar a uma velocidade impressionante. Observando essa cena, um pensamento ocorreu a Naoki. Koraidon e Fluttermané caçavam juntos nos tempos antigos? Se sim, pelos padrões modernos de Pokémon, isso não significaria que eles lutavam em duplas. A habilidade de Koraidon, Pulso de Orichalco, teria uma sinergia perfeita com a protossíntese de Fluttermané, aumentando seu poder em batalha. Considerando a força bruta de Koraidon e a versatilidade de Fluttermané como fantasma-fada, os dois deviam ser uma dupla imparável. Mesmo outros Koraidon selvagens não teriam a menor chance, especialmente porque a tipagem de Fluttermané contrariava os atributos lutador, dragão de Koraidon. Quanto mais Naoki pensava nisso, mais intrigado ficava. Como exatamente esses dois se tornaram amigos em um mundo antigo tão hostil e competitivo? Gradualmente, Koraidon atravessou as nuvens, emergindo das densas névoas da Área Zero. Abaixo deles, a vasta extensão da região de Paldea lentamente surgiu, desdobrando-se como uma tela pintada. Koraidon diminuiu o passo deliberadamente, permitindo que Fluttermané o alcançasse. Enquanto fazia, Fluttermané olhou para a paisagem extensa com olhos arregalados e curiosos. A cena abaixo não se parecia em nada com o mundo antigo de que se lembrava. As árvores imponentes e densas, as videiras espessas e as samambaias colossais desapareceram. Em seu lugar, campos abertos se estendiam sem fim, uma vasta extensão intocada pelo caos primordial do passado. Naoki notou a expressão de Fluttermané e sorriu calorosamente. Bem-vinda ao nosso tempo, Fluttermané.
Capítulo 303. A equipe de expedição do herói e o pássaro relâmpago. Quando Naoki montou Koraidon de volta ao rancho, a noite já havia caído. A casa estava silenciosa e escura, mas a taverna Pokémon do outro lado do quintal estava bem iluminada. Naoki imaginou que Palmote e os outros deviam estar entediados e tinham ido até a taverna para conversar e socializar com os outros Pokémon. Depois de um dia tão longo fora e ainda precisando jantar, Naoki decidiu não incomodá-los. Em vez disso, levou Koraidon e Fluttermané direto para a sala de estar. Tirando os sapatos, Naoki se virou para cumprimentar Fluttermané, apenas para perceber que não estava em lugar nenhum. Ele congelou por um momento antes de perguntar: "Você viu para onde Fluttermané foi?" "How?" Koraidon inclinou a cabeça e olhou ao redor, confuso, claramente tão alheio quanto Naoki. Naoki soltou um pequeno suspiro. Este Pokémon, sinceramente. "Tudo bem", murmurou para si mesmo. "Vai aparecer quando estiver pronto." Decidindo se concentrar no jantar, Naoki foi em direção à cozinha, mas parou no meio do caminho quando um pensamento repentino o atingiu. Fluttermané era um Pokémon paradoxo, uma criatura dos tempos antigos, conhecida por sua natureza violenta e predatória. A imagem aterrorizante de Roarin-Mu perseguindo uma presa durante sua expedição anterior passou pela sua mente. Será que Fluttermané foi caçar? A constatação fez Naoki sentir um aperto no estômago. Os Pokémon no rancho estariam seguros? Em pânico, ele correu até a porta, sem nem se dar ao trabalho de calçar os sapatos novamente. Mas antes que ele pudesse sair correndo, Koraidon de repente ficou tenso, sua cabeça se virando em direção à escuridão lá fora. "How?" Naoki seguiu seu olhar. Nas sombras fracas perto do estábulo, Fluttermané pairava silenciosamente, sua forma espectral parcialmente oculta pela penumbra. Ele estava observando Sectrier e Glastrier, os dois cavalos do rancho, enquanto eles calmamente comiam seu jantar direto do coxo. Naoki expirou pesadamente, seus nervos relaxando. Graças a Deus, ele sussurrou. Nada tinha acontecido. "Fluttermané, vamos. É hora de comer", ele gritou. Ao som da voz de Naoki, Fluttermané se virou e flutuou silenciosamente, sua presença sobrenatural ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. De volta à sala de estar, Naoki guiou Fluttermané até a cozinha e começou a preparar algo para ele comer. Enquanto isso, Koraidon tagarelava alegremente, explicando os detalhes de sua casa à sua maneira única. "How-se?" Naoki sorriu com o entusiasmo de Koraidon e abriu a geladeira. Lá dentro, havia bifes frescos, garrafas de leite e uma seleção de frutas vermelhas. "Aqui está a Fluttermané", disse ele, colocando tudo na mesa. "Experimente estes." Fluttermané olhou para Naoki e depois voltou sua atenção para a comida. Seus olhos brilhantes cintilaram entre as frutas e os bifes antes de abrir bem a boca, revelando dentes afiados e brilhantes, e morder diretamente o bife cru. Naoki congelou, olhando fixamente. "Espere, o quê?" Naoki ficou surpreso e agarrou o bife cru, puxando firmemente na tentativa de retirar a carne não comestível dos dentes afiados de Fluttermané. "Ei, você não pode comer isso cru." "Solta", exclamou Naoki, sacudindo-o novamente. Fluttermané piscou, confuso. "Esta comida não é para mim?" pensou. No entanto, lembrando-se das explicações anteriores de Koraidon sobre os costumes do rancho, afrouxou um pouco o aperto. Mas antes que Naoki pudesse comemorar, seu pé escorregou e ele caiu no chão com um estrondo. "Baque. Kug, ai." Naoki gemeu, esfregando a lombar. Fluttermané, observando de cima, de repente começou a rir, uma risada suave e travessa que soava ao mesmo tempo assustadora e brincalhona. Naoki olhou para cima, com os olhos arregalados. "Espera, você está rindo de mim?" Ele não conseguia acreditar. Fluttermané, um Pokémon descendente do temível e misterioso Mesdreavus, estava encontrando humor em sua queda. "Claro", murmurou Naoki para si mesmo, limpando as calças com um suspiro exasperado. Assim como seus ancestrais, um antigo espírito trapaceiro que adora pregar peças nas pessoas. Mas a risada de Fluttermané era contagiante. Naoki se viu rindo junto, apesar da dor nas costas. Levantando-se, Naoki colocou as mãos na cintura e se dirigiu ao Pokémon travesso. "Certo, escute. Você não pode comer o bife cru. Eu cozinho para você, ok? Por enquanto, por que não experimenta esta fruta?" Ele entregou a Fluttermané uma fruta suculenta do balcão. Fluttermané encarou a fruta por um momento antes de agarrá-la com seu apêndice em forma de asa. Então, com uma ferocidade surpreendente, jogou a fruta na boca e começou a mastigá-la ruidosamente. "Uau", murmurou Naoki. "Você é mesmo selvagem, hein?" O tamanho avantajado de Fluttermané, com mais de 1 metro de altura, o tornava muito mais intimidador do que o Mesdreavus moderno. Seu comportamento ousado e indomável só aumentava sua mística. Virando-se para Koraidon, Naoki se ajoelhou e sussurrou. "Ei, vai explicar como as coisas funcionam por aqui para Fluttermané. Avise que eu cuido das refeições dele, para que ele não precise mais caçar. E deixe claro para ele não machucar nenhum dos Pokémon do rancho, ok?" "How?" Koraidon assentiu ansiosamente, aproximando-se de seu companheiro. Gesticulou em direção à sala ao redor, com um tom animado enquanto começava a explicar a vida no rancho. Naoki sorriu ao ver aquilo e voltou sua atenção para a cozinha. Pegou uma frigideira, colocou-a sobre o fogão e adicionou um fio de óleo. Assim que o óleo começou a chiar, colocou o bife na frigideira. O aroma rico e saboroso da carne assando rapidamente encheu a sala, chamando a atenção dos dois Pokémon. O nariz de Fluttermané se contraiu, seus olhos brilhantes se estreitaram de curiosidade. Koraidon também se animou, seu estômago roncando audivelmente. Seguindo o cheiro tentador, os dois Pokémon se aproximaram da cozinha juntos. Gurulu! O estômago de Koraidon roncou em sincronia com o de Fluttermané, o barulho provocando uma risada de Naoki. Tudo bem. Tenha paciência", disse Naoki com um sorriso, virando os bifes uma última vez. Depois de um momento, ele serviu a carne chiando e a colocou na mesa, em frente ao Pokémon ansioso. "Coma firme", ele encorajou. Koraidon não perdeu tempo e enterrou o rosto no prato com entusiasmo desenfreado.
Fluttermané, enquanto isso, estendeu suas garras em forma de asas, agarrou o bife inteiro e o enfiou diretamente na boca em uma grande mordida. Nauki piscou espantado. Bem, acho que isso também funciona. O bife foi frito até ficar dourado e crocante, liberando um aroma de dar água na boca. Cada pedaço era carnudo e suculento, e quando Fluttermané deu uma mordida, uma explosão de sucos saborosos encheu sua boca. Seus olhos vermelho-sangue brilharam instantaneamente de alegria. Mreon! Exclamou com a voz cheia de surpresa e alegria. Nauki riu baixinho enquanto observava os dois Pokémon ancestrais devorarem suas refeições com entusiasmo. Comam! Se não for o suficiente, vou preparar mais um pouco para vocês, disse ele calorosamente, satisfeito com a satisfação de todos. Enquanto isso, bem longe, na região de Kanto, bem no extremo norte de cidade de Lavander, havia uma usina elétrica abandonada. A área estava estranhamente silenciosa, sem atividade humana. Dentro da usina, escondidos em meio aos geradores enferrujados e às faíscas bruxuleantes de eletricidade residual, Meu e Ted de Ursa flutuaram de volta para um local familiar. No coração da usina, empoleirado no topo de um enorme gerador, repousava um Pokémon pássaro com uma impressionante plumagem amarela. Seu corpo era adornado com penas irregulares, semelhantes a raios, e seu bico verde e afiado brilhava fracamente na penumbra. Este era Zapdos, o Pokémon lendário. Zapdos parecia estar cochilando, com as asas dobradas e os olhos fechados. Mas quando Meu e Ted de Ursa se aproximaram, ele se mexeu de repente, e seus sentidos aguçados o alertaram para a presença deles. Os olhos do Pokémon lendário se abriram e ele fixou seu olhar penetrante nos dois intrusos. Então, ao reconhecê-los, sua expressão tensa se suavizou e ele soltou um grito agudo e inquisitivo. Xiu, por que você está aqui? Meu flutuou mais perto, sua voz suave e melódica enquanto respondia. Meu, estamos aqui para convidá-lo a morar conosco em nossa cidade natal. Ted de Ursa, de pé ao lado de Meu, assentiu vigorosamente, seus olhos negros brilhando de excitação. Ursa, Ursa, isso mesmo, nossa cidade natal. Se você vier conosco, nenhum humano vai te incomodar mais. Zapdos inclinou a cabeça, suas penas afiadas se movendo enquanto ele considerava suas palavras. Ele havia escolhido aquela usina como santuário justamente porque os humanos a haviam abandonado. O leve zumbido da eletricidade persistente a tornará o refúgio perfeito. Mas recentemente sua paz foi perturbada. Não muito tempo atrás, um humano tropeçou na planta e tentou capturá-la. Zapdos, furioso com a intrusão, liberou seu trovão para afugentar o humano. Ele pensou que seria o fim do assunto, mas mais humanos o seguiram, cada um mais determinado que o anterior. Até treinadores poderosos vieram, e em uma batalha particularmente feroz, Zapdos ficou ferido. Durante esse período tumultuado, ele encontrou Meu e Ted de Ursa, que se autodenominavam equipe de expedição do grande herói. Zapdos ficou cético no início, mas a dupla trouxe frutas que aliviaram sua dor e permaneceram ao seu lado até que ele se recuperasse. A gentileza deles deixou uma impressão duradoura. Ao ouvir a oferta, Zapdos piscou surpreso. Xiu? Sua cidade natal? Perguntou com a voz carregada de incerteza. Ted de Ursa assentiu ansiosamente, levantando suas patinhas minúsculas para gesticular enquanto explicava. Ursa, Ursa, Ursa. Sim, tem uma árvore do mundo lá. Nauki disse que ela vai crescer tanto maior que uma montanha. Se você morar lá, nenhum humano vai te incomodar. É por isso que viemos te convidar para ficar conosco na árvore do mundo. Capítulo 304. Palmote contra Fluttermané. Xiu, árvore do mundo? Zapdos inclinou a cabeça, genuinamente perplexo. Nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Para um Pokémon como Zapdos, mudar de um território para outro não era nada incomum. Ao longo dos anos, ele havia mudado de lar 38 vezes, e a usina abandonada foi o primeiro lugar onde realmente se sentiu satisfeito. Agora, Meu e Ted de Ursa o convidavam para viver em um lugar completamente desconhecido, e Zapdos se viu confuso e intrigado. Ted de Ursa assentiu ansiosamente, suas patas gesticulando animadamente. Ursa, Ursa. Sim, a árvore do mundo. É incrível. Calyrex também adora estar lá. Zapdos piscou, sua confusão aumentando. Xiu, Calyrex. É outro Pokémon? E o que é essa árvore do mundo? Como uma árvore pode ser tão grande quanto uma montanha? Ted de Ursa fez uma pausa sem saber como explicar algo tão grandioso. Olhou para Meu em busca de ajuda. Meu flutuou para frente com um sorriso cúmplice, sua voz alegre e firme. Meu, Calyrex é um Pokémon que já foi reverenciado como rei. É claro, a árvore do mundo é uma árvore. Eu não a vi pessoalmente, mas sei que está lá. Você vai entender quando a vir. O bico afiado de Zapdos abriu-se ligeiramente em surpresa, sua curiosidade crescendo apesar das reservas. A ideia de um lugar assim, combinada com a ideia de um Pokémon que já foi rei, era quase fantástica demais para acreditar. Ainda assim, a menção à árvore do mundo e a vida pacífica que ela prometia mexeu com o pássaro relâmpago. Ultimamente, Zapdos estava cansado das constantes perturbações na usina. Humanos pareciam chegar em massa, cada um mais determinado que o anterior a capturá-lo. Mesmo com sua força assustadora, as batalhas eram exaustivas, e ele não tinha vontade de continuar vivendo assim. Mas havia uma coisa que Zapdos precisava saber. Em sua experiência, Pokémon poderosos raramente recebiam intrusos em seus territórios. Ele perguntou cautelosamente, Xiu? Se o for, Calyrex vai me afugentar. Meu e Ted de Ursa trocaram olhares surpresos antes de balançarem a cabeça vigorosamente. Ursa? Claro que não, disse Ted de Ursa, com a voz cheia de convicção. Calyrex é muito gentil. Zapdos assentiu lentamente, processando as garantias. Por um longo momento, ele encarou os dois Pokémon parados à sua frente. Seus olhos brilhavam de esperança e sua sinceridade era quase palpável. Finalmente, Zapdos fez uma última pergunta, com a voz mais suave desta vez. Xiu?
Por que você veio até aqui para me convidar para morar aí? Sem hesitar, Meu respondeu com um tom de voz cheio de alegria inocente. Meu, porque se você mora lá, sempre podemos brincar juntos. Nunca mais precisaremos nos separar. Teddy Ursa assentiu ansiosamente batendo as patinhas. Teddy, isso mesmo. Zapdos, você é nosso bom amigo. Queremos brincar com você para sempre e nunca te perder. Bom amigo. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Zapdos. Ele pescou momentaneamente atordoado. A sinceridade nos olhos de Meu e Teddy Ursa era inegável. Zapdos sentiu o rosto esquentar, um rubor perceptível se espalhando por suas feições afiladas. Virando a cabeça, fechou os olhos e deu uma resposta baixa, porém clara. Chirp. Se for esse o caso, aceito seu convite. Ao ouvir isso, os olhos de Meu e Teddy Ursa brilharam de excitação. Meu, oba, Meu gritou, sua voz cheia de alegria. Teddy, viva, exclamou Teddy Ursa, batendo palmas com suas patinhas. Zapdos observou a reação jubilosa deles, sentindo uma onda de calor no coração. Seria isso que significava ter bons amigos? Decidido, Zapdos aceitou o convite. O próximo passo era levá-lo de volta ao rancho para ver a árvore do mundo. Meu e Teddy Ursa ponderaram brevemente o plano antes de decidirem acompanhar Zapdos de volta ao rancho. Queriam verificar o crescimento da árvore do mundo e determinar se ela estava pronta para ser um lar para seu amigo. Subindo nas costas de Zapdos, Meu flutuou sem esforço até o lugar enquanto Teddy Ursa se prendia com suas pequenas patas, garantindo que estivessem sentados confortavelmente. Com um bater de asas poderoso, Zapdos decolou, com a eletricidade crepitando fracamente ao seu redor. Deixando para trás a usina que havia sido seu santuário por tanto tempo, ele voou em direção ao céu azul claro, rumo ao seu novo lar com seus dois companheiros próximos. A usina abandonada ficou silenciosa em sua ausência, seus corredores mais uma vez consumidos pelo silêncio. 9 de fevereiro, ano 199 do calendário da Aliança. A primavera chegará, trazendo nova vida ao rancho. Toda a área fervilhava de atividade, um ritmo harmonioso executado pelos Pokémon que o chamavam de lar. Os diligentes Dragonites da ilha Dragonite chegaram, coletando o leite Momokinal que havia preparado para entrega. Cada Dragonite carregou cuidadosamente suas mochilas antes de alçar voo, rumo à cidade Kozagi para atender aos pedidos dos clientes. Os Gogoats, reunidos perto das terras agrícolas, irradiavam ondas de energia verde do tipo grama que se infiltravam no solo. À medida que a energia vibrante fluía, as terras agrícolas se transformavam em um mar de vitalidade verde e brilhante. Anteriormente, um dos Dragonites havia usado a dança da chuva para garantir que as plantações estivessem bem irrigadas. Agora, graças aos esforços combinados dos Dragonites e dos Gogoats, os campos estavam florescendo, com cada plantação transbordando de vida. Perto dali, os Miltons desfrutavam de sua própria forma de recreação. Em um pedaço aberto de grama rolavam vigorosamente, mugindo alegremente enquanto se exercitavam de maneira lúdica. Na aconchegante sala de estar da casa da fazenda, Calyrex estava sentado no sofá, assistindo a um desenho animado de Pokémon. Os olhos expressivos do Pokémon brilhavam de fascínio, enquanto ele se inclinava ligeiramente para a frente, totalmente absorto no episódio. Sinicheia e Polteageist flutuavam por perto, assistindo ao programa ao lado. Desde que encontrou essa televisão, Calyrex desenvolveu um profundo fascínio pelo estranho dispositivo em forma de caixa. Ele adorava assistir desenhos animados e rapidamente se apegou ao seu novo hobby. Calyrex não demonstrava interesse por notícias humanas, programas de culinária ou programas científicos sobre Pokémon. Em vez disso, sua preferência recaía firmemente sobre desenhos animados que retratavam amizades comoventes entre humanos e Pokémon. Ele observou tão atentamente que nem percebeu que o chá na mesa de centro estava esfriando. Em frente à lareira, não muito longe de Calyrex, Palmot, Alcremie, Glaceon e Dolil estavam reunidos em volta de Fluttermané, que estava esparramado em uma almofada macia, roncando suavemente. Palmot coçou a cabeça com uma expressão confusa. Pamo, por que ele dorme durante o dia? Alcremie balançou a cabeça, abanando o rabo. Alcremie, eu também não sei. Olhando para a forma anormalmente grande de Fluttermané, Alcremie murmurou, Mrei. É tão grande. Glaceon não se juntou aos comentários. Em vez disso, olhou fixamente para Fluttermané, seus instintos aguçados captando a energia primordial do Pokémon. Algo em Fluttermané parecia selvagem e indomável. De repente, Fluttermané se mexeu, como se pressentisse a conversa. Abriu os olhos, cujo tom carmesim brilhava fracamente na penumbra, e fixou o olhar em Palmot, que estava mais perto. Pamo. Palmot guinchou assustado e caiu de volta no chão de madeira com um baque. Os olhos semicerrados de Fluttermané perscrutaram o grupo preguiçosamente, ainda carregando o brilho tênue de sua energia fantasmagórica. Para os Pokémon menores, o olhar vermelho e penetrante era absolutamente aterrorizante. O pelo de Glaceon se arrepiou em alarme enquanto ele disparava rapidamente para trás de Palmot. A cobertura de chantilly de Alcremie tremeu de medo, e Polteageist se escondeu atrás do Bully, espiando cautelosamente. Por um momento, a sala ficou em silêncio enquanto Fluttermané bocejava amplamente, mostrando suas presas afiadas. Então, de repente, soltou um som suave mas ressonante. Mreon. Alcremie. Ah. Bui. Pamo. O Pokémon deu um pulo de susto. Os pelos de Glaceon se arrepiaram como se estivessem estáticos. O chantilly de Alcremie praticamente voou para o ar, Dolil cobriu o bico e Palmot cambaleou para trás. Seu pequeno martelo agarrado com força com as duas patas. Mas mesmo assustado, Palmot respirou fundo e deu um passo à frente, segurando seu pequeno martelo com firmeza. Ficou entre Fluttermané e os outros, com os olhos semicerrados de determinação. Palmot estava pronto para proteger seus amigos. Palmot apertou seu pequeno martelo, preparando-se. Não podia fugir, não se quisesse realizar seu sonho de ser o super-herói Palmot, o protetor de seus amigos. Os Pokémon ao redor contavam com sua firmeza.
Flutter Mané parecia intrigado com a postura desafiadora do pequeno Pokémon. Uma centelha de energia selvagem brilhou em seus olhos carmesim, os instintos primitivos de batalhas ancestrais despertando dentro dele. Seu espírito de luta foi despertado, e ele emitiu um som que era tanto um rosnado quanto um convite brincalhão para um duelo. Assim que a tensão atingiu o auge, a porta da sala se abriu e Naoki entrou com Koraidon e Ciclizar atrás dele. O que está acontecendo aqui? A voz de Naoki quebrou o silêncio. Assustados, Alcremie, Dolio e Glaceon imediatamente correram para trás de Naoki em busca de segurança, espiando cautelosamente de seus esconderijos. Enquanto isso, Flutter Mané não parecia nem um pouco perturbado. Manteve o olhar fixo em Palmot com a intenção clara, queria briga. Flutter Mané soltou outro rosnado, com uma postura firme enquanto lançava um desafio direto ao Pokémon. Palmot congelou por um instante, assustado com a proposta. Este Pokémon queria lutar com ele? Então, lembrou-se de tudo que havia passado, todo o treinamento e crescimento que o levaram até aquele ponto. Não era o mesmo Pokémon tímido de antes. Com uma determinação renovada, Palmot agarrou seu martelo com força e gritou de volta com determinação: Pamo. Vamos lá. Koraidon, observando a cena, suspirou profundamente, balançando a cabeça como se dissesse: lá vamos nós de novo. Espera, eles vão mesmo lutar? Naoki perguntou, olhando para Koraidon em busca de confirmação. Koraidon assentiu com um olhar resignado. Hao. Parece que sim. Entendo, disse Naoki tomado pelo alívio. Por um momento, ele se preocupou que Flutter Mané tivesse perdido o controle e pudesse ter atacado os outros. Mas agora estava claro, Flutter Mané não estava sendo agressivo. Ele simplesmente queria lutar com Palmot. Você me assustou de verdade por um segundo, murmurou Naoki balançando a cabeça. Então, levantou a voz para se dirigir aos dois Pokémon. Certo, se vocês vão lutar, vamos lá fora. Eu serei o árbitro da partida. Os olhos vermelhos de Flutter Mané brilharam de excitação, e Palmot apertou ainda mais o martelo. Os dois Pokémon estavam prontos para o confronto. Naoki viu isso como a oportunidade perfeita para testar a força de Flutter Mané e também dar a Palmot uma oportunidade de mostrar seu progresso. Ele conduziu o grupo até um campo aberto perto do curral, uma área especialmente preparada para a prova da grama. O espaço era ideal, plano, gramado e amplo o suficiente para os dois Pokémon lutarem em segurança. Naoki primeiro pediu para Koraidon explicar as regras modernas de batalha para Flutter Mané nesta era. A vitória não é determinada pela derrota de um oponente a ponto de causar dano, mas simplesmente tornando-o incapaz de continuar lutando. Flutter Mané ouviu atentamente e assentiu silenciosamente, respondendo com sua voz suave e assombrosa: Mreon. Entendido. Então, preparem-se. Naoki se posicionou na posição do árbitro. Assim que os dois Pokémon estavam em seus lugares, ele soprou o apito pendurado no pescoço. O som agudo do apito marcou o início oficial da partida. Palmot foi o primeiro a agir. Com uma explosão de velocidade, saltou no ar, seu pequeno corpo movendo-se com uma agilidade surpreendente. Em sua pata, o martelo do trovão crepitava com energia elétrica enquanto balançava a arma em direção a Flutter Mané. Os olhos vermelhos de Flutter Mané brilharam de excitação. Em vez de se esquivar do ataque, ele avançou direto, soltando um grito de guerra que ecoou pelo campo aberto. À medida que avançava, o corpo de Flutter Mané brilhava com uma luz radiante, semelhante a uma joia. É uma joia do poder? Naoki exclamou com a voz cheia de surpresa. Ele esperava que Flutter Mané se esquivasse ou contra-atacasse com um movimento mais estratégico, mas em vez disso, o Pokémon ancestral enfrentou o ataque de frente. Sua abordagem selvagem e destemida era uma prova de suas raízes primitivas, onde força e ousadia reinavam acima de tudo. Um estilo de batalha tão direto e brutal, murmurou Naoki, observando a determinação feroz no rosto de Flutter Mané. Ele não pôde deixar de admirar sua determinação. No ar, os dois Pokémon colidiram. O martelo trovão de Palmot atingiu a cabeça de Flutter Mané com um estrondo, liberando uma onda de energia elétrica que colidiu violentamente com a luz cintilante da joia do poder. A explosão resultante enviou ondas de choque pelo campo, espalhando poeira e detritos. Ambos os Pokémon foram arremessados para trás pela força do impacto. Apesar da dor, os olhos de Flutter Mané brilharam ainda mais de alegria. Seu espírito de luta surgiu, transbordando de energia bruta. Soltou um rugido gutural e ergueu suas garras em forma de asas, batendo-as contra o peito espectral como um gorila desafiando seu rival. Enquanto suas garras se moviam, uma bola de sombras começou a se formar no ar, sua energia sombria girando e se condensando em uma esfera de poder malévolo. Flutter Mané agarrou a bola de sombras com suas garras antes de lançá-la em direção a Palmot com um arremesso poderoso. Palmot acendeu rapidamente no ar, esquivando-se habilmente da bola das sombras que se aproximava. À medida que subia, faíscas elétricas crepitavam ao redor de seu martelo do trovão. Com controle preciso, Palmot arremessou o martelo eletrificado diretamente em Flutter Mané. Desta vez, Flutter Mané não investiu de forma imprudente. Em vez disso, imitou a manobra evasiva de Palmot e desviou do ataque graciosamente. O martelo passou zunindo por sua forma espectral, errando-a completamente. Flutter Mané soltou um pequeno zumbido de satisfação, pensando que havia evitado o golpe com sucesso. Mas naquele momento, a expressão de Palmot se transformou em um sorriso travesso. Palmot, não tão rápido. Com um rápido movimento da pata, Palmot ativou sua habilidade de chamar de volta o martelo do trovão. Como se estivesse magnetizado, o martelo girou de volta em direção a Flutter Mané a uma velocidade incrível.
Do lado de fora, os olhos de Naoki se arregalaram de espanto. Quando foi que Palmote ficou tão bom com seu martelo? A cena se desenrolou como se estivesse em câmera lenta. Fluttermané, Mané, ainda alheio ao perigo que o ameaçava, foi atingido por trás pelo martelo eletrificado. O impacto jogou para frente e, ao mesmo tempo, uma onda de raios envolveu todo o seu corpo. Preso no ataque duplo da força do martelo e da correnteza escaldante, Fluttermané foi subjugado. Sua forma brilhante vacilou enquanto soltava um grito suave antes de cair no chão, incapaz de continuar a luta. Palmote estendeu a pata calmamente e o martelo do trovão retornou à sua pegada como se obedecesse a um comando silencioso. Em pé, o Pokémon elétrico observava o campo com um ar de triunfo. Sua capa vermelha brilhante ondulava dramaticamente ao vento, aumentando sua aparência majestosa. Naquele momento, Palmote exalava um carisma inegável. Alcremie! Exclamou Alcremie da lateral do campo, batendo palmas entusiasticamente. Brei! Isso foi incrível! Glaceon assentiu, seu pelo gelado eriçado de excitação. Bui! Que legal! Naoki se aproximou do caído Fluttermané com um suspiro e gentilmente o alimentou com uma mamadeira de leite Gogoat da vida. Se ele se lembrava corretamente, os atributos básicos de Fluttermané o tornavam um oponente formidável em muitos aspectos. Seu ataque especial, defesa especial e velocidade ostentavam impressionantes 135, conferindo-lhe um poder avassalador em batalhas à distância e táticas. No entanto, suas fraquezas gritantes residiam em seu baixo pontos de vida base e defesa física, ambos com frágeis 55. Para um Pokémon como Fluttermané, que se destacava pela velocidade e ataques especiais, entrar em combate corpo a corpo era uma péssima escolha. No entanto, esse Pokémon paradoxal ancestral parecia determinado a provar seu valor como um guerreiro machão, lançando-se de cabeça em confrontos físicos para os quais não era adequado. Fluttermané se mexeu enquanto o leite revitalizante fazia sua mágica. Lentamente abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi Naoki, e depois Palmote flutuando por perto, olhando para ele com preocupação. Está se sentindo melhor? Naoki perguntou suavemente. Palmote interrompeu com os olhos brilhando de sinceridade. Palmote, você está bem? Fluttermané piscou surpreso, encarando Palmote com admiração. Ele murmurou, Mreão, você é incrível. Nesse momento, Koraidon deu um passo à frente com um olhar cúmplice e disse, Hao, eu te disse, não disse? Os Pokémon do Naoki são todos super fortes. As pupilas de Fluttermané dilataram-se enquanto ele olhava de Naoki para Koraidon, sua excitação aumentando. Mreão? Você acha que eu também conseguiria ficar tão forte? Koraidon assentiu firmemente, suas escamas brilhando sob a luz do sol. Hao, se você ouvir o Naoki, com certeza. Memórias de lutas passadas passaram pela mente de Fluttermané, batalhas perdidas, expulsões de territórios e vagar sem rumo. A promessa de força era tentadora demais para resistir. Sua determinação se solidificou. Com os olhos arregalados e uma determinação recém-descoberta, Fluttermané virou-se para Naoki, sua voz ecoando de excitação. Mreão, eu vou ouvir. Eu quero ficar mais forte. Capítulo 305. Terreno de grama aprimorado de Gogoat, poder de cura imparável. Ao ver a excitação nos olhos de Fluttermané enquanto ela o encarava, Naoki ficou momentaneamente surpreso. O que Koraidon disse para o Pokémon ancestral olhar para ele com tanta expectativa? Naoki olhou para Koraidon. O Pokémon inclinou a cabeça para cima com uma expressão inocente. Hao! Levantando uma sobrancelha, Naoki imaginou que Koraidon havia contado a Fluttermané como Palmote se tornará tão forte sob sua orientação. Fluttermané, que também desejava força, agora o olhava com esperança. Você quer ficar mais forte? Naoki perguntou diretamente. A reação de Fluttermané confirmou sua suspeita. Ele assentiu com tanto entusiasmo que sua forma fantasmagórica pareceu brilhar ainda mais. Então está bem. Naoki expirou profundamente, já formulando um plano em sua mente. Ajudar Fluttermané a ficar mais forte não era uma tarefa impossível. Sua força residia em suas características únicas, mas seu estilo de batalha imprudente precisava ser refinado. As batalhas de Fluttermané até então dependiam da força bruta, investindo de cabeça em confrontos físicos apesar de sua frágil defesa. Para ajudá-lo a crescer, Naoki decidiu guiá-lo para que utilizasse suas vantagens naturais, sua velocidade, poder de ataque especial e capacidade de lutar nas sombras como um verdadeiro estrategista espectral. Na última batalha, disse Naoki pensando alto, você poderia ter usado sua furtividade e velocidade a seu favor. Em vez de um ataque direto, se esgueirar para a posição e atacar das sombras teria sido muito mais eficaz. Fluttermané inclinou a cabeça, claramente processando suas palavras. Vamos trabalhar nisso, concluiu Naoki, com a voz resoluta. Ao ouvir sua concordância, Fluttermané praticamente se iluminou de alegria. Agitou suas garras espectrais em deleite e girou preguiçosamente pelo ar em uma demonstração irrestrita de felicidade. No entanto, Naoki não tinha terminado. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma Pokébola vazia, segurando-a para Fluttermané ver. Mas antes de começarmos, tem mais uma coisa para resolver. Fluttermané parou no meio do voo, abaixando-se até o chão e olhando curiosamente para a esfera vermelha e branca em sua mão. Ele piscou e então olhou para Koraidon como se quisesse confirmar seus pensamentos. Koraidon rugiu em reconhecimento, lembrando-se da conversa do dia anterior sobre Pokébolas e o vínculo entre humanos e Pokémon. Com um suave som de compreensão, Fluttermané flutuou para a frente. Mreão. Para surpresa de Naoki, ele arrancou avidamente a Pokébola de sua mão com seus apêndices em forma de garras. Inclinou a cabeça, examinando a esfera com curiosidade infantil, cutucando sua superfície. O que você está fazendo? Naoki perguntou, confuso. Como se em resposta, Fluttermané acidentalmente apertou o botão de ativação. Um feixe de luz vermelha disparou, envolvendo sua forma espectral e puxando-a para dentro da Pokébola.
A bola caiu na grama com um baque suave e começou a tremer. Uma sacudida. 2 sacudidelas. 3 sacudidelas. Quando a Pokébola balançou pela 4ª vez, seus movimentos diminuíram, como se Flutter Mané estivesse se aclimatando gradualmente ao espaço dentro dela. Quando a luz vermelha da Pokébola finalmente desapareceu, a esfera ficou completamente imóvel. Naoki olhou para ele, sem palavras. Ele nunca tinha visto um Pokémon tão ansioso para pular em uma Pokébola por vontade própria. Bem, acho que oficialmente peguei Flutter Mané, ele murmurou, ainda processando o momento surreal. Sendo um Pokémon do tipo fantasma, Flutter Mané naturalmente preferia a noite e usava a luz do dia para descansar e recuperar as forças. Após a intensa batalha com Palmote, ele obedientemente permaneceu dentro de sua Pokébola, aproveitando o espaço silencioso para dormir. Certo, pessoal, podem voltar a brincar agora. Naoki acenou com a mão, sinalizando para os Pokémon reunidos. Eles se dispersaram com gritos alegres, cada um retornando às suas atividades. Com os Pokémon ocupados, Naoki decidiu cuidar de algumas tarefas do rancho. Pegando sua caixa de ferramentas, dirigiu-se ao pasto para consertar as cercas de madeira desgastadas. Depois de um ano suportando vento, chuva e as ocasionais cabeçadas de um Gogoat particularmente animado, algumas sessões pareciam desgastadas e feias. Esse não era um trabalho que valesse a pena incomodar Kelly, Naoki poderia cuidar disso sozinho. O som rítmico dos martelos ecoou pelo rancho, e o dia tranquilo passou sem incidentes. Quando o jantar terminou, Naoki estava completamente exausto. Foi direto para a cama, mal conseguindo se cobrir com o cobertor antes de cair num sono profundo. Enquanto o rancho silenciava, a Pokébola que Naoki havia deixado em seu criado mudo se mexeu. Depois de dormir a maior parte do dia, Flutter Mané emergiu, transbordando de energia. Ele flutuava silenciosamente no quarto mal iluminado, seus olhos vermelhos brilhando fracamente na escuridão. Observando os arredores, Flutter Mané pensou, está escuro. Isso significa que é hora de caçar. No entanto, assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, algo que Koraidon havia dito antes lhe ocorreu. Não havia necessidade de caçar ali. Naoki forneceria comida para todos. Mas como ele consegue a comida? Perguntou-se Flutter Mané, flutuando em um círculo lento e contemplativo. Será que Naoki está saindo para caçar suas refeições? Flutter Mané inclinou a cabeça em dúvida. Naoki parecia bem fraco em comparação. Como um humano poderia capturar uma presa boa o suficiente para ele e os outros? Quanto mais Flutter Mané pensava nisso, mais confusos seus pensamentos se tornavam. Depois de um tempo, flutuou até a cama de Naoki. Pairando sobre o humano adormecido, ele encarou sua expressão pacífica por um momento antes de gentilmente acariciar sua bochecha com seu apêndice em forma de garra. Mreão. Flutter Mané sussurrou, tentando acordá-lo. Naoki se mexeu um pouco, gemendo baixinho durante o sono, mas sem acordar. Flutter Mané deu um tapinha mais forte no rosto dele. Antes de conhecer Koraidon, Flutter Mané jamais teria considerado ajudar uma criatura mais fraca. Mas, depois de algum tempo juntos, aprendeu o valor da cooperação e da ajuda mútua. No passado, Koraidon costumava caçar com Flutter Mané, pois geralmente conseguiam encontrar mais comida sob a proteção da noite. Sentindo algo batendo repetidamente em seu rosto, Naoki abriu os olhos grogue. A primeira coisa que ele viu no escuro foi um par de olhos vermelhos brilhantes olhando fixamente para ele. Oh meu Deus! Naoki gritou, acordando instantaneamente assustado. Ele tateou em busca do abajur e o acendeu, inundando o quarto de luz. Só então ele reconheceu a origem dos olhos brilhantes e soltou um longo suspiro de alívio. É você! Não me assuste assim! A comoção acordou Koraidon e Palmote, que esfregaram os olhos, grogues, antes de olhar para Naoki. Pamo! Palmote murmurou sonolento. Hal? Koraidon bocejou, esticando o pescoço. Flutter Mané soltou um rosnado baixo, seu estômago roncando alto. Olhou para a própria barriga antes de puxar o braço de Naoki, tentando levá-lo a algum lugar. Naoki inclinou a cabeça, momentaneamente confuso com as ações do Pokémon ancestral. Mas então ouviu seu estômago roncando novamente e entendeu imediatamente. Você está com fome, não está? Ele perguntou. Mreão? Flutter Mané inclinou a cabeça levemente, mas concordou com a cabeça. Naoki levou Flutter Mané para a sala de estar. Abriu a geladeira e tirou algumas coisas, um sanduíche, frutas frescas, uma garrafa de suco e leite. Colocando os itens na mesa, gesticulou para eles com um sorriso. Guardei isso para você, já que estava dormindo durante o jantar, explicou ele. Coma. Flutter Mané examinou a comida desconhecida com cautela. Cheirando o sanduíche primeiro, seus olhos brilharam, e ele agarrou a comida com suas asas em forma de garras, devorando avidamente. Naoki riu baixinho ao ver aquilo. É isso aí. Aproveite. Depois que Flutter Mané terminou de comer, Naoki se espreguiçou, sentindo o cansaço pesar sobre ele. Certo, hora de eu voltar a dormir. Mas Flutter Mané não estava pronto para se acalmar. Cheio de energia, começou a flutuar pela sala, inspecionando os arredores com curiosidade. Sua exploração, no entanto, não foi nada graciosa. Enquanto voava, acidentalmente derrubou alguns itens, criando uma série de estrondos e estalos altos o suficiente para acordar a casa inteira. Koraidon suspirou alto de seu lugar no canto. Hao! Naoki beliscou a ponta do nariz. Isso não vai funcionar. Não. Naoki decidiu que na manhã seguinte ele precisava começar a treinar Flutter Mané para que sua rotina se adaptasse à de todos os outros animais do rancho. Essa rotina noturna não ia mais funcionar. Então, na manhã seguinte, diante de Flutter Mané que parecia sonolento e queria voltar para a Pokébola para dormir, Naoki, com olheiras, propôs um plano para ajudá-la a ficar mais forte. Graças ao fato de que o Pokémon Paradoxo conseguia entender a linguagem humana perfeitamente, Flutter Mané rapidamente entendeu o que Naoki estava perguntando. Todos os vestígios de sonolência desapareceram enquanto ele se animou, olhando para Naoki com grande expectativa. Naoki disse, se você quer ficar mais forte, a primeira coisa que precisamos fazer é mudar sua estratégia de batalha. Mreão?
Flutter Mané inclinou a cabeça, intrigado. Estratégia de batalha? O que é isso? Naoki continuou pacientemente. Antes de começarmos a trabalhar nisso, preciso saber quais movimentos você já sabe. Vamos ver o que você consegue fazer. Mostre-me seus melhores movimentos. Koraidon acrescentou prestativamente, Hao. São os ataques que você usa em batalha. Flutter Mané compreendeu. Ele assentiu bruscamente antes de flutuar no ar e começar sua demonstração. Naoki ficou de lado, observando atentamente e anotando em seu diário de observação Pokémon. Ele registrou diligentemente cada movimento que Flutter Mané exibia. Notas de observação de Pokémon. Nome, Flutter Mané, variante Paradox de Miss Magius. Tipo, fantasma fada. Temperamento, não tão feroz quanto se imagina, embora retenha os instintos selvagens dos Pokémon antigos. Demonstra falta de compreensão dos costumes modernos. Come carne crua como um predador, moderadamente combativo. Hobbies, ainda não identificados. Comidas favoritas, bife grelhado, frutas vermelhas, sanduíches. Movimentos conhecidos. Tipo de fantasma, bola sombria, raio confuso, golpe fantasma. Fada, brilho ofuscante, beijo drenante, terreno enevoado. Psíquico, choque psíquico, explosão lunar, aprisionamento. Pedra, joia de poder. Movimentos de suporte. Desejo, restaura HP, tiro de despedida, reduz as estatísticas do alvo mão amiga, aumenta os movimentos do aliado. Quando Flutter Mané terminou a demonstração, as anotações de Naoki estavam repletas de detalhes. Ele olhou a lista com as sobrancelhas erguidas de surpresa. Uau, Flutter Mané, você tem um arsenal de movimentos e tanto, comentou Naoki claramente impressionado. A amplitude das habilidades de Flutter Mané abrangia vários tipos, incluindo fantasma, fada, psíquico e pedra. Sua gama de movimentos de suporte era igualmente impressionante, com habilidades como raio de confusão para perturbação, desejo para cura e mão amiga para impulsionar seus aliados. Os pensamentos de Naoki vagaram para a natureza solidária dos movimentos de Flutter Mané. A imagem dela usando a mão amiga em Koraidon durante a demonstração surgiu em sua mente. Ele ficou curioso sobre a história da dupla. Você e Flutter Mané já caçaram juntos no passado? Ele perguntou, olhando para Koraidon. Hao. Koraidon assentiu entusiasticamente. E Flutter Mané ajudou você enquanto caçava? Naoki continuou com um tom incrédulo. Koraidon assentiu novamente com uma expressão firme. Uau! Exclamou Naoki. Com a força bruta de Koraidon e o descaso de Flutter Mané por vantagens de tipo, não era difícil imaginar que esses dois fossem praticamente imparáveis nos tempos antigos. A combinação de seus poderes os tornaria lendas de sua época, temidos e respeitados por todos. Um pensamento passou pela cabeça de Naoki. E se eu organizasse uma prova de duplas no estilo antigo no rancho, com Koraidon e Flutter Mané como desafiantes? Será que alguém conseguiria passar? Ele se lembrou de uma conversa com Geeta, na qual ela mencionou que as batalhas em duplas eram uma marca registrada da Academia Uva, a faculdade irmã da Academia Naranja. As batalhas em duplas, onde um treinador comanda 2 Pokémon simultaneamente em uma partida 2 contra 2, exigiam sinergia, estratégia e adaptabilidade. Com Koraidon e Flutter Mané como oponentes, Naoki duvidava que alguém conseguisse passar por tal desafio. O poder absoluto deles, somado à imprevisibilidade de Flutter Mané, tornaria o desafio quase intransponível. Mas isso é assunto para depois, pensou Naoki, deixando a ideia de lado por enquanto. A prioridade é ensinar Flutter Mané a usar suas habilidades únicas com eficiência. Após um breve momento de reflexão, ele se virou para Flutter Mané e começou a explicar em termos diretos, certificando-se de que conseguiria entender. Pelo que observei, disse Naoki, seus maiores pontos fortes são a velocidade e os ataques especiais. Mas sua resistência física não é grande. Então você não pode se dar ao luxo de lutar contra oponentes de perto. Meão? Flutter Mané inclinou a cabeça, claramente confuso. Naoki elaborou, gesticulando enquanto falava. O que quero dizer é que você não deve tentar atacar seus oponentes com o corpo, como fez ontem com Palmote. Na batalha, você precisa manter distância. Flutter Mané compreendeu enquanto assentia. Seus olhos brilhantes e curiosos agora carregavam uma centelha de determinação. Ótimo, continuou Naoki. O segredo é usar seus pontos fortes. Velocidade e surpresa são suas maiores armas. Aprenda a manter seus oponentes na dúvida, ataque quando eles menos esperarem. Ao ouvir isso, o corpo de Flutter Mané cintilou levemente, e uma sombra começou a se espalhar ao seu redor. Diante dos olhos de Naoki, ela se fundiu à escuridão, desaparecendo completamente. Naoki olhou ao redor, mas não conseguiu avistá-lo. Sorriu, sabendo muito bem que Flutter Mané ainda estava por perto, à espreita, invisível. Essa era a essência de um verdadeiro ataque furtivo, desaparecer nas sombras para atacar no momento certo. É disso que estou falando, disse Naoki em voz alta, embora não tivesse certeza se Flutter Mané conseguia ouvi-lo das sombras. Às vezes não se trata de força bruta. Movimentos como esse podem ser tão eficazes defensivamente quanto ofensivamente. A sala estava estranhamente silenciosa, sem sinal de Flutter Mané. Naoki riu baixinho, sua voz ecoando. Quando você luta, precisa pensar como um fantasma e aparecer e desaparecer quando quiser. Acerte seu oponente quando ele estiver vulnerável e desapareça antes que ele possa retaliar. Dependendo do tipo do seu oponente, você pode selecionar um movimento que aproveite a eficácia do tipo, como joia de poder, choque psíquico ou bola sombria. Explicou Naoki, com a voz firme e encorajadora. Certo, Flutter Mané, venha cá. Naoki chamou, sua excitação era evidente. Lentamente a figura etérea de Flutter Mané emergiu das sombras, seu corpo brilhando levemente sob a luz. Apesar de esperar por isso, Naoki não pôde deixar de se maravilhar. Pokémons fantasmas são incríveis, pensou. Para ajudar Flutter Mané a ajustar sua rotina aos outros Pokémon do rancho, Naoki convocou 3 Gogoats para atuarem como parceiros de treino.
Seus couros duros e sua resiliência os tornavam ideais para a tarefa. O trio Gogoat, entendendo a intenção de Naoki, começou a canalizar seu poder. Ondas de energia vibrante de grama verde irradiavam de seus corpos, transformando o pasto em instantes. Eueia. Em segundos, um campo verdejante e exuberante de grama se espalhou pela área, brilhando fracamente como se estivesse imbuído de vida. Sua habilidade característica, a pele de grama, foi ativada, reforçando suas defesas no terreno gramado. O brilho branco em seus pelos era o sinal visível disso. Naoki observou a transformação, e sua mente se voltou brevemente para uma comparação. O terreno de grama gerado após comer as folhas da árvore do mundo parece muito mais rico e vívido do que o normal. A energia da grama era tão potente que parecia quase tangível. As lâminas brilhantes de grama balançavam suavemente, e Naoki podia ver a energia fluindo para o Gogoat, revigorando-o. Até os efeitos visuais são incríveis, ele murmurou, observando o campo de grama brilhante com fascínio. Enquanto isso, Flutter Mané já havia assumido a tarefa, usando a golpe fantasma para desaparecer brevemente antes de reaparecer perto de um dos Gogoat. Ele atacou rapidamente, suas garras cortando o ar e deixando uma marca visível na lateral do Pokémon. No entanto, antes que Naoki pudesse processar a eficácia do ataque, a energia verde radiante do terreno gramado irrompeu no corpo do Gogoat. Em instantes, a cicatriz se curou completamente, sem deixar vestígios do ferimento. Os olhos de Naoki se arregalaram de espanto. Recuperação instantânea? Essa é uma habilidade de cura incrível, exclamou ele, observando o Gogoat recuperar o vigor como se nada tivesse acontecido. Como todos sabem, o terreno gramado restaura o HP dos Pokémon que estão no chão. Normalmente a recuperação é mínima, apenas um pequeno aumento na resistência. Mas agora, o efeito de recuperação do terreno gramado foi significativamente melhorado. Seria porque o Gogoat estava comendo as folhas da árvore do mundo? Ou seria por causa dos bolos de folhas especiais que ele estava consumindo? Naoki ficou chocado com a descoberta, mas também sentiu uma pontada de arrependimento. A recuperação aprimorada do terreno gramado não era seletiva, afetava Pokémon aliados e oponentes. Isso significava que a menos que o Gogoat conseguisse derrotar o oponente com um único golpe, as batalhas provavelmente se transformariam em trocas prolongadas. Seria o tipo de luta em que quase daria para ouvir alguém gritando, parem, parem já, vocês vão se curar indefinidamente. Enquanto isso, Flutter Mané e o Gogoat travavam um combate. O Gogoat permanecia calmo e sereno, enquanto Flutter Mané se exauria gradualmente. Depois do que pareceu uma eternidade, quase 300 rodadas de ataques, o Gogoat se manteve firme, enquanto Flutter Mané permanecia ofegante, completamente esgotado. Finalmente Flutter Mané cedeu, caindo no chão em pura exaustão antes de adormecer. Naoki suspirou profundamente. Sério? Sem outra escolha, ele recuperou Flutter Mané e colocou-o em sua Pokébola para descansar. O Gogoat, ainda enérgico, virou-se para encarar Naoki, seus olhos afiados brilhando de determinação. Meia, um deles gritou suavemente, como se estivesse esperando o próximo comando. Naoki se aproximou deles com um sorriso caloroso e começou a acariciar suas cabeças, uma por uma. Vocês três são incríveis. Obrigada por se esforçarem tanto. O Gogoat gostou do toque dele, respondendo com balidos felizes. Baia! Que Pokémon bons! Bem comportados, confiáveis e tão cativantes. Era difícil não adorá-los. Naoki não pôde deixar de sorrir, com o coração aquecido pela lealdade e pelo espírito deles. Enquanto seus pensamentos vagavam, ele se lembrou da visão incrível do Gogoat liberando ondas enormes de energia do tipo grama, cobrindo todo o pasto com uma vitalidade verde brilhante. Uma ideia ousada surgiu de repente em sua mente. Os Gogoats claramente têm um grau impressionante de controle sobre a energia do tipo grama. Então a questão era, eles conseguiriam refinar ainda mais esse controle? Especificamente, conseguiriam manipular o terreno gramado para beneficiar apenas seus aliados, sem curar seus oponentes? Naoki não achava que fosse impossível. Exigiria habilidade e concentração excepcionais do Pokémon, mas parecia um objetivo que valia a pena perseguir. Enquanto Naoki ponderava sobre as possibilidades dos Pokémon dominarem e controlarem a energia em seu auge, ele gentilmente colocou a mão na cabeça de um de seus Gogoats. Naquele momento, o Gogoat soltou um grito alegre. Baia! Naoki piscou momentaneamente assustado. Antes que ele pudesse reagir, uma onda de energia do tipo grama irrompeu do corpo do Gogoat, envolvendo a área ao redor em um terreno verdejante e vibrante. A energia formou um vasto terreno de grama tão rico e vívido que parecia quase vivo. Naoki ficou paralisado, olhando com admiração. Então, voltou a olhar para o Gogoat com a mente fervilhando de perguntas. O Gogoat, agora olhando para ele com olhos tão claros e serenos quanto um lago alimentado por uma nascente, parecia calmo e sereno. Sua expressão tinha um ar de conhecimento, como se estivesse tentando transmitir algo profundo. Os olhos de Naoki dispararam para sua própria mão, que ainda estava apoiada nos chifres do Gogoat. Um pensamento passou pela sua mente. Será que esse Gogoat percebeu o que eu estava pensando agora? Todos sabiam que os Gogoat podiam usar seus chifres para sentir emoções humanas. Essa habilidade permitia que eles se sincronizassem perfeitamente com seus cavaleiros, correndo como se fossem um só e auxiliando humanos em tarefas e viagens. Uma habilidade documentada há mais de 5.000 anos. Mas poderia ir além de apenas sentir emoções? Poderia captar também os pensamentos dele? A voz de Naoki tremeu de curiosidade cautelosa. Você estava respondendo ao que eu estava pensando? O Gogoat assentiu, seus movimentos deliberados e cheios de alegre afirmação. Baia! O coração de Naoki disparou. A possibilidade parecia inacreditável, mas a evidência estava bem diante dele. Sentindo uma mistura de admiração e descrença, ele murmurou suavemente. Você consegue mesmo fazer o que eu imaginei? Mais uma vez, o Gogoat assentiu ansiosamente, seu comportamento alegre e irradiando confiança. Mea. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 306, Leon. Naoki respirou fundo. O que significava controlar os efeitos do terreno gramado, garantindo que isso beneficiasse apenas o seu lado e ignorando o oponente? Isso significava que a menos que o Pokémon adversário tivesse uma força avassaladora, seus ataques não superariam as habilidades regenerativas dos Gogoats no terreno gramado aprimorado. Mais dano sofrido seria simplesmente curado mais rápido do que poderia acumular, um impasse inabalável favorecendo os Gogoats. O choque de Naoki aumentou quando ele percebeu que seus 3 Gogoats haviam silenciosamente alcançado tal domínio sobre a energia do tipo grama. Será que foi a influência da árvore do mundo aumentando sua afinidade pela energia do tipo grama? Ou seriam os efeitos cumulativos dos bolos de folha e outras guloseimas especialmente preparadas que consumiram? Talvez tenha sido uma combinação de todos esses fatores, ampliados por suas habilidades naturais e pelos nutrientes que absorveram. Independentemente da causa, os resultados foram inegáveis. Esses Gogoats eram terrivelmente poderosos. E eram 3. O olhar de Naoki se voltou para os outros 2 Gogoats. Vocês também conseguem? Perguntou ele, cauteloso. Mei. Os 2 Gogoats assentiram entusiasticamente, confirmando suas suspeitas. Isso é incrível! Naoki exclamou com a voz cheia de admiração. Se esse nível de poder continuasse a se desenvolver, alguém poderia ter esperança de passar no teste da grama verde? Com recuperação de HP quase ilimitada no terreno gramado. Chicotes de vinha colossais que podiam atacar ou criar obstáculos e movimentos finais devastadores como lâmina de folha e raio solar, os Gogoats pareciam invencíveis. Sem mencionar a capacidade de usar movimentos como síntese para auto-recuperação e crescimento para aumentar seu ataque e atributos de ataque especial. Com as regras de batalha atuais estabelecidas pela Liga Pokémon, era difícil imaginar um cenário em que esses Gogoats pudessem perder, a menos que o desafiante tivesse um Pokémon de força comparável com uma clara vantagem de tipo sobre os tipos planta. A vitória parecia impossível. Para treinadores novatos como aqueles que estão entrando na Naranja ou na Academia Uva, esse desafio seria totalmente intransponível. Que tal um treinador de elite ou campeão? Naoki balançou a cabeça com um sorriso triste. Jeeta havia testado o teste apenas brevemente antes de partir. Quanto a Rika, ela demonstrou pouco interesse em participar e, em vez disso, correu para o trabalho na sede da Liga. Claro, isso pode ter ocorrido devido à enorme carga de trabalho atribuída pela Liga Pokémon de Paldea. Enquanto isso, Fluttermané estava completamente exausto durante o treinamento. Assim que adormeceu, Naoki gentilmente colocou sua Pokébola de volta no lugar designado. Sendo um Pokémon do tipo fantasma, Fluttermané prosperava naturalmente à noite e descansava durante o dia. Mudar hábitos tão arraigados levaria tempo, mas era apenas o segundo dia de Fluttermané no rancho. Naoki sorriu suavemente para si mesmo. Eles tinham bastante tempo para se adaptarem ao ritmo um do outro. De volta à sala de estar, Calyrex, o rei das colheitas abundantes, estava confortavelmente descansando, assistindo televisão com grande interesse. Um copo de suco de seiva de árvore e um pequeno prato de sobremesas foram colocados na mesa à sua frente. Seu comportamento majestoso, porém relaxado, exalava um raro tipo de satisfação pacífica. Naoki não sabia bem o que dizer enquanto olhava para a cena à sua frente. Parecia que ele estava, sem querer, transformando Calyrex, o rei das colheitas abundantes, de um Pokémon majestoso em um preguiçoso. Mas pensando bem, o tempo que Calyrex passou vagando pelas extensões congeladas da tundra da coroa deve ter sido terrivelmente solitário. Agora, ver Calyrex encontrando alegria em novos hobbies no rancho, como assistir televisão, encheu Naoki de aconchego. Isso garantiu que o Pokémon antissolitário não se sentisse entediado ou isolado e pudesse passar os dias em paz e contentamento. Cuidar dos idosos é responsabilidade de todos, pensou Naoki com um sorriso, reprimindo uma risada. Com esse pensamento, ele foi até a fazenda para verificar as plantações. Para sua alegria, os efeitos dos bolos de folha não foram exagerados. Em apenas meio mês, as plantações já estavam maduras. As plantas de batata, com seus caules e folhas começando a amarelar, tinham pequenos tubérculos saindo do solo macio, como se estivessem ansiosos para serem colhidos. Sorrindo, Naoki pegou uma carroça e começou a colheita. Percebendo a atividade, Palmote, com sua capa vermelha esvoaçando heroicamente, voou para ajudar. Ele pousou perto de uma planta de batata, agarrou a raiz com suas pequenas patas em forma de garras e deu um puxão entusiasmado. Infelizmente, seu esforço foi um pouco exagerado. Os rizomas expostos quebraram-se em suas mãos. Palmote piscou confuso, inclinando a cabeça enquanto olhava para as raízes quebradas. Não é bem assim que se faz, disse Naoki, aproximando-se com uma risada. Ele pegou uma enxada e demonstrou, soltando o solo ao redor da plantação de batatas. Com um puxão cuidadoso, desenterrou um tufo inteiro de batatas com as raízes intactas. Ele sacudiu o excesso de terra e caules, revelando um monte de tubérculos saudáveis de tamanhos variados. Observando atentamente, uma lâmpada metafórica pareceu surgir sobre a cabeça de Palmote. Ele gorjeou, agora confiante de que havia entendido. Assim que levantou suas garras para desenterrar outra planta, Naoki gentilmente o deteve. Eu cuido disso, disse ele com um sorriso. Você devia ir brincar com Glaceon e os outros. Naoki olhou para o pasto e riu ao ver Alcremie cavalgando o Naclustac como se fosse algum tipo de corcel. Perto dali, Glaceon e Dolil gritavam de alegria enquanto Naclustax cuidadosamente os colocava em seus ombros. Vá em frente. Naoki acariciou delicadamente a cabecinha de Palmote com as costas da mão limpa, tomando cuidado para não sujar a lama com o pelo rosado. Limpá-lo seria um incômodo mais tarde. Pamo. Palmote piou sua voz cheia de alegria, enquanto corria para se juntar aos outros Pokémon que brincavam no campo. Naoki se afastou e observou os Pokémon brincando na grama com uma alegria contagiante. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ver todos vivendo tão felizes ali encheu seu coração de motivação.
Essa é a vida, pensou Naoki. Nenhuma aventura emocionante, nenhum momento cinematográfico como quando um Pokémon evoluía em uma situação terrível para proteger seu treinador. Mas a simplicidade, essa coexistência pacífica, era a verdade suprema. Naquele momento, Naoki concordou plenamente com a filosofia de seu mentor, Leori. Entretanto, quando ele se agachou para pegar a próxima batata, algo chamou sua atenção. A batata em sua mão parecia diferente. Sua textura e cor tinham variações sutis, quase mágicas, diferentes de qualquer batata que ele já tinha visto. Num instante, Naoki percebeu que aquela não era uma batata comum. Ela havia sofrido uma mutação. Batatas Bom Garoto, um ingrediente especial. Esta plantação sofreu mutação após ser cultivada com a energia do tipo grama de Gogoat. Pratos feitos com ela concedem o efeito de mão direita dourada. Mão direita dourada, murmurou Naoki, olhando para a batata com espanto. O que isso significa? Depois de um momento de reflexão, a inspiração surgiu. É isso aí, exclamou ele. Vou usar isso para fazer um ensopado de batata para o almoço de hoje. Determinado, Naoki terminou de colher as batatas restantes. Quando terminou, o sol já estava alto no céu. Depois de lavar as mãos, ele levou as batatas mutantes para a cozinha e tirou da geladeira um pedaço fresco de carne que havia comprado ontem na cidade de Kozaji. Ele cortou as batatas e a carne em cubos e adicionou vários temperos a uma panela grande. Os ingredientes cozinharam juntos enquanto ele monitorava cuidadosamente o fogo, garantindo uma mistura perfeita de sabores. Os minutos se transformaram em 1 hora, e logo a panela começou a borbulhar com o som inconfundível de algo delicioso sendo preparado. Naoki levantou a tampa e uma onda de aroma rico e saboroso encheu o ar. O ensopado era uma mistura perfeita de pedaços macios e tenros de batata e carne suculenta, tudo isso mergulhado em um caldo espesso e saboroso. Usando uma concha, Naoki colocou uma pequena porção em uma tigela, adicionando um pedaço de batata e carne para provar. Ao dar uma mordida, os sabores explodiram em sua boca. As batatas, infundidas com o caldo do ensopado, derretiam instantaneamente, enquanto a carne estava macia e saborosa, exigindo pouca mastigação. Isso é incrível. Naoki disse em voz alta, surpreso com quanto suas habilidades culinárias haviam evoluído ao longo do ano. O aroma do ensopado flutuava pela janela aberta da cozinha, espalhando-se pelo rancho como um convite. Não demorou muito para que vários Pokémon conhecidos por seu amor por carne começassem a se reunir, atraídos pelo cheiro irresistível. Ah, nossa! Koraidon, Ciclizar, Dragonite, os Dragonites trabalhadores e vários Dragonairs voaram, com os olhos arregalados de expectativa enquanto engoliam freneticamente sua saliva, encarando Naoki com expressões suplicantes. Naoki não conseguiu conter o riso ao ver aquilo. Espere um minuto, disse ele com uma risadinha. Ele já previra isso, então preparou uma panela enorme de ensopado desde o início. Como o rancho abrigava tantos Pokémon, Naoki sempre usava panelas extra grandes e personalizadas, garantindo que houvesse o suficiente para todos. Junto com sanduíches e biscoitos para variar, cada Pokémon receberia uma refeição farta e satisfatória. Os irmãos Indeeda, e atuando como mordomos do rancho, trouxeram tigelas específicas para cada Pokémon, cada uma com um tamanho único para seu dono. Naoki encheu as tigelas uma a uma, despejando porções generosas do ensopado fumegante em cada uma. Ele colocou as tigelas em mesas compridas, permitindo que os Pokémon devorassem com entusiasmo. O ar fervilhava de entusiasmo enquanto os Pokémon se alinhavam, e sua tagarelice animada enchia a cozinha. Depois que todos os Pokémon foram servidos, Naoki finalmente teve um momento para sentar e verificar o resultado do ensopado de batata. Ensopado de batata, classificação S, é um prato substancioso criado a partir do cozimento de batatas recém-colhidas e carne macia em fogo alto. Comê-lo proporciona um calor reconfortante que se espalha pelo corpo, popular em regiões mais frias por suas qualidades nutritivas. Efeito culinário, mão direita dourada. Comporte-se, Pokémon. Os bandidos foram expulsos. Após consumir este ensopado, o usuário ganha a habilidade temporária conhecida como mão direita dourada. Ao colocar a mão direita na testa de um Pokémon enfurecido ou descontrolado e dizer esta frase, o usuário pode acalmá-lo instantaneamente. Nota: este efeito só pode ser ativado por humanos. Comentário: delicioso ensopado de batata, escolha perfeita para um dia frio de inverno. Naoki piscou, olhando para a descrição com descrença. Mão direita dourada? Murmurou ele, erguendo uma sobrancelha. O quê? O que é isso? A imagem mental dele colocando a mão na testa de um Pokémon furioso e proferindo a frase prescrita fez suas bochechas corarem de vergonha. Que tipo de habilidade faz você dizer algo tão ridículo? Naoki murmurou, passando a mão pelos cabelos. A ideia de ter que acalmar um Pokémon furioso dizendo comporte-se, os bandidos foram embora. Parecia insuportavelmente estranha para ele. Ele realmente deveria dizer isso em voz alta? Ainda assim, Naoki refletiu mais sobre o assunto e percebeu que essa habilidade poderia ser incrivelmente útil, combinada com sua capacidade de entender Pokémon por meio das sementes tradutoras. De outra perspectiva, era quase como receber uma bênção divina do próprio Arceus. Em alguns cenários, a praticidade da mão direita de ouro superou até mesmo a utilidade dos superpoderes. No entanto, havia um porém: a habilidade exigia contato físico direto com o Pokémon-alvo. Os pensamentos de Naoki se voltaram para o filme Arceus e a Joia da Vida, particularmente para a cena em que um Arceus enfurecido desce, pronto para punir a humanidade. A mão direita dourada funcionar em Arceus? Naoki não tinha certeza, mas tinha um forte pressentimento de que nem chegaria perto o suficiente para descobrir. O poder absoluto e a presença divina do deus Pokémon faziam a ideia parecer impossível. Mas se não for Arceus, que tal Giratina?
Seus pensamentos se voltaram para seu vizinho em comum, o guardião do mundo reverso. Depois de terminar sua tigela de ensopado de batata, Naoki decidiu investigar. Ele preparou algumas guloseimas especialmente preparadas para os dragonites, pofins extra grandes com sabor de mel, e seguiu para o lago central do rancho. À medida que ele se aproximava, a água cintilante começou a ondular de forma anormal. Um vórtice roxo se formou lentamente pulsando com energia. Respirando fundo, Naoki entrou no vórtice, cruzando para o mundo reverso. O reino distorcido e etéreo estendia-se à sua frente, vasto e alienígena. Ao longe, no topo de uma ilha das flores flutuante, Giratina descansava pacificamente em meio às flores vibrantes. Sua forma maciça banhando-se na luz dourada que se filtrava pelas fendas do céu dimensional. Naoki se aproximou cautelosamente. Os olhos vermelhos de Giratina se abriram ligeiramente, observando-o preguiçosamente enquanto ele se aproximava. Olá de novo, disse Naoki com um sorriso nervoso, colocando no chão a cesta de piquenique que havia trazido. Ele estendeu um pano sobre um canteiro de flores que Giratina havia achatado sem cerimônia antes. Da cesta tirou a variedade de pofins e outras iguarias. Giratina bufou suavemente, sua respiração bagunçando o cabelo de Naoki, e começou a comer as oferendas com indiferença casual. Enquanto isso, Naoki observava o Pokémon renegado atentamente. Ele ponderava como testar a mão direita de ouro sem alarmar ou irritar Giratina. Como posso chegar perto o suficiente para tocar sua testa sem parecer ridículo? Ele se perguntou. Uma ideia maluca lhe passou pela cabeça. E se eu fingisse tropeçar e tocasse nele, acidentalmente? Mas mesmo enquanto pensava nisso, Naoki balançou a cabeça. Não, isso é bobagem. Giratina perceberia isso. Enquanto ele ponderava suas opções, Giratina ergueu a cabeça e o encarou com um olhar penetrante. Sua voz era grave e rouca enquanto ele rugia. Humano, o que você está olhando? Pego de surpresa, Naoki decidiu que a honestidade era a melhor política. Bem, descobri recentemente uma nova habilidade, admitiu timidamente. Ela me permite acalmar Pokémon que perderam o controle de si mesmos. Pensei que talvez pudesse testá-la com a sua ajuda? Giratina piscou lentamente com uma expressão indecifrável. Apesar da reputação de temperamental e imponente, o dragão ancestral não era tolo. Sua mente afiada havia sobrevivido a incontáveis eras. Giratina compreendeu imediatamente as intenções de Naoki. Sentiu uma vontade enorme de atacá-lo por ousar usá-lo como cobaia. Uma lição severa certamente colocaria aquele humano em seu devido lugar. Mas, enquanto refletia sobre a situação, Giratina se lembrou da paz que agora desfrutava naquela dimensão serena e florescente. Tudo graças a esse humano. Embora conhecido por seu temperamento, Giratina não era um dragão ingrato, nem jamais se rebaixaria a retribuir gentilezas com malícia. Tal comportamento, fosse de Pokémon ou humanos, o enojava profundamente. Se alguma vez se deparasse com tal traição, não hesitaria em retalhar o ofensor. Com isso em mente, Giratina soltou um bufo baixo e disse expidamente, tudo bem, misericordiosamente permitirei que você experimente. Obrigado, Naoki exclamou, seu rosto se iluminando com genuína excitação. Com a cooperação de Giratina, Naoki colocou a mão direita delicadamente na testa do lendário Pokémon. As escamas do dragão eram frias e lisas sob seu toque, irradiando um leve zumbido de poder. Bom garoto, Giratina, disse Naoki com uma expressão envergonhada, as bochechas levemente coradas. Os bandidos foram expulsos. Giratina piscou, seus olhos vermelhos sangue fixos em Naoki. Não respondeu por um longo momento, seu rosto imponente uma máscara perfeita de estoicismo. Naoki murmurou, sua confusão aumentando. Giratina não parecia atordoado, irritado ou mesmo divertido. Sua compostura habitual permaneceu intacta. Talvez seja porque Giratina não esteja bravo desde o começo, Naoki se perguntou. Se sim, parecia que a mão direita dourada só funcionava em Pokémon que estavam ativamente enfurecidos ou que haviam perdido o controle de si mesmos. Pokémon em estado calmo ou neutro não eram afetados. Que pena, murmurou Naoki para si mesmo. Essa constatação significava que a mão direita dourada não seria eficaz contra os Pokémon paradoxos selvagens e imprevisíveis. Sua natureza violenta e territorial decorria de seu comportamento instintivo, não de perda de razão ou desequilíbrio emocional. A vida dos Pokémon paradoxos girava em torno de instintos primitivos caçar, lutar e garantir território. Sua agressividade não era resultado de uma explosão emocional, mas sim de um modo de vida. Portanto, a mão direita dourada não conseguia ensinar a eles as normas sociais modernas dos Pokémon nem acalmá-los a longo prazo. Ainda assim, pensou Naoki, melhor que nada. A habilidade pode ser útil em lutas entre Pokémon selvagens no futuro, fornecendo uma maneira de amenizar situações tensas. Retraindo a mão, Naoki cumprimentou Giratina com um aceno respeitoso. Obrigado pela ajuda, disse ele com sinceridade. Giratina permaneceu em silêncio, sua expressão ilegível como sempre. Entretanto, por dentro, seus pensamentos eram um turbilhão de confusão e descrença. Esse humano realmente disse isso? Os olhos vermelhos de Giratina se arregalaram enquanto ele refletia sobre o absurdo da situação. Bom garoto, Giratina, e dizer que os bandidos foram expulsos? Pensou. A constatação o atingiu como um raio. O maior bandido aqui não sou. Eu? O poderoso dragão murmurou para si mesmo, completamente perplexo. Que humano estranho. Na sede da Liga Paldea, um Charizard desceu graciosamente em frente à ampla sede da Aliança Paldea, com suas escamas alaranjadas brilhando sob o sol. Empoleirado confiantemente em suas costas estava o campeão de Galar, Leon. Leon olhou ao redor, esfregando a nuca nervosamente. Espero mesmo não ter errado o caminho de novo. Seus olhos se fixaram na grande placa acima do prédio, onde se lia em letras garrafais, sede da Liga Paldea. O alívio o inundou enquanto ele suspirava.
Finalmente, depois de ficar perdido por meio mês, eu consegui. Dentro do prédio, a campeã-chefe de Paldea Geeta já havia sido informada da chegada do visitante. Ela se dirigiu à entrada para cumprimentá-lo pessoalmente. Ao ver o homem alto e de cabelos roxos desmontar de seu Charizard, Geeta se aproximou com um sorriso educado. Bem-vindo à região de Paldea, Sr. Leon. O que o traz aqui hoje? Leon riu nervosamente, lembrando-se do torneio de negócios do ano anterior. Durante o evento, ele encontrou um misterioso treinador de Paldea, alguém que demonstrou uma habilidade extraordinária. Fazia séculos que Leon não enfrentava alguém daquele calibre. Infelizmente, o treinador desistiu no meio do caminho, deixando a batalha sem solução. Determinado a terminar o que começou, Leon partiu para Paldea logo após o ano novo. Estou aqui para encontrar um treinador, declarou Leon, entusiasmado, com os olhos marejados de excitação. Há uma partida inacabada que preciso resolver. Geeta ergueu uma sobrancelha curiosa, intrigada com o fervor dele. Ah? Que tipo de treinador poderia obrigar o campeão de Galar a viajar tão longe? Leon assentiu, entusiasmado. Eles são tão fortes quanto um campeão, talvez até mais fortes. Tenho certeza de que são filiados à Liga Paldea. A curiosidade de Geeta aumentou. Um treinador capaz de chamar a atenção de Leon tinha que ser alguém extraordinário. Educadamente, ela perguntou: Você sabe o nome deles? Se fizerem parte da liga, talvez eu possa ajudar. O sorriso de Leon se alargou quando ele respondeu. O nome dele é Nauki. Ele tem um Pokémon chamado o Rei das Colheitas Abundantes, Calyrex. Capítulo 307. A Lenda dos Laços Abundantes. Nauki? Quando Geeta ouviu o nome pela primeira vez, pensou que talvez tivesse ouvido errado. Seria o mesmo Nauki que ela conhecia? Leon percebeu imediatamente a reação dela. Sim, Nauki, confirmou ele, entusiasmado. Para esclarecer, Leon acrescentou. Além do Rei das Colheitas Abundantes, ele também tinha outro Pokémon incrivelmente forte, um vermelho chamado Koraidon, eu acho. Ambos pareciam ser exclusivos da região de Paldea. Geeta ficou em silêncio, sua expressão era ilegível. Koraidon era de fato um Pokémon nativo da região de Paldea. Mas o Rei das Colheitas Abundantes, Calyrex, não era. Ela se lembrou do que Nauki lhe dissera antes. Calyrex vivia originalmente na Tundra da Coroa, na região de Galar, onde já foi reverenciado como um rei. Com o tempo, porém, sua existência se transformou em lenda e ele foi esquecido. E agora, olhando para a expressão séria de Leon, parecia que ele realmente não percebia que Calyrex era um Pokémon lendário de sua própria região. Geeta levou um momento para organizar seus pensamentos. A linha do tempo se recompôs em sua mente. Ano passado, Nauki viajou para a região de Galar, onde encontrou Calyrex esquecido, ganhou sua confiança e o capturou. Mais tarde, Nauki entrou em uma competição, usando Calyrex como parte de sua equipe. Leon também havia participado do torneio. Mas por razões desconhecidas, Nauki desistiu no meio do torneio, deixando Leon fascinado por sua força e ansioso por uma revanche. Agora parecia que Leon tinha viajado até Paldea para procurá-lo. No entanto, Nauki não é um treinador afiliado à Liga Paldea, disse Geeta com franqueza. Ele não trabalha para nós. Leon pescou visivelmente confuso. Geeta observou o jovem enérgico e bem-humorado à sua frente e explicou. Nauki atualmente administra uma fazenda em uma das cidades rurais de Paldea. Se você quiser encontrá-lo, posso lhe dar a localização exata. Leon quase ficou de queixo caído. Um fazendeiro? Geeta sorriu com conhecimento de causa. Ela já conhecia essa reação. Quando ouvi falar disso pela primeira vez, fiquei tão surpresa quanto você. Mas depois, descobri que Nauki viajou bastante por várias regiões antes de retornar a Paldea na primavera passada. Ele herdou o rancho do falecido avô e decidiu se estabelecer lá com um grupo de Pokémon. Leon arregalou os olhos ao perceber. Ah, agora faz sentido. Ele se lembrou de histórias de campeões aposentados que encontraram novas maneiras de viver vidas mais tranquilas. Seu próprio mentor, Mustard, havia comprado uma ilha e estabelecido um dojo. Administrar um rancho parecia outra opção única, mas gratificante para alguém que buscava uma mudança de ritmo. Morar em um rancho com um grupo de Pokémon e começar do zero parece ótimo, admitiu Leon. Sua decisão já estava tomada. Ele mesmo visitaria o rancho. Geeta percebeu exatamente o que ele estava pensando pela expressão dele. Ela riu e acrescentou. O rancho do Nauki fica na cidade de Kozagi. Quando chegar lá, pergunte aos moradores locais. Eles saberão como te orientar. O rancho dele é bem conhecido na região. Leon assentiu ansiosamente com um sorriso largo no rosto. Entendido. Muito obrigado. Com isso, ele se levantou e foi em direção à saída, sua excitação evidente em seus passos. Leon sacou uma Pokébola e com um clarão de luz branca, seu Charizard emergiu. Seus olhos aguçados brilhavam sob as luzes da sede da Aliança Paldea, e sua forma poderosa irradiava força. Leon tirou um mapa da bolsa e o estudou cuidadosamente para localizar a cidade de Kozagi. No entanto, enquanto Geeta observava de trás, ela não pôde deixar de interromper. Senhor Leon, acho que o senhor está segurando o mapa de cabeça para baixo. Ah! Leon virou o mapa rapidamente, rindo timidamente. Assim que confirmou a direção da cidade, montou nas costas de Charizard e apontou confiantemente para o seu destino. Vamos, Charizard! Rugido! Charizard soltou um grito de comando, abrindo bem as asas antes de saltar no ar. A dupla acendeu rapidamente, desaparecendo no céu noturno. Geeta permaneceu na entrada, observando Leon se tornar um pontinho distante no céu. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela murmurava para si mesma. Não é à toa que ele demorou tanto para chegar aqui? O tempo passou e a noite caiu novamente sobre o rancho de Nauki. Dentro da casa, tudo estava em paz, exceto por um Pokémon inquieto.
Flutter Mané, totalmente revigorado após um longo descanso, transbordava de energia. Infelizmente para Naoki, isso significou outra noite de sono interrompida. Flutter Mané. Naoki gemeu enquanto abria os olhos, grogue, e olhava para o relógio no criado mudo. Marcava 23 horas. O resto dos Pokémon ainda dormia profundamente. Koraidon roncava baixinho em um canto, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. Palmote jazia esparramado de costas, estalando os lábios de vez em quando como se estivesse sonhando com comida. Vê-los desfrutando do sono só aumentava a exasperação de Naoki. Os olhos vermelhos e brilhantes de Flutter Mané brilhavam fracamente na escuridão, observando-o atentamente. Sua mente fervilhava de pensamentos. Se não caçarmos hoje à noite, ficaremos sem comida. E se não houver comida, ficaremos fracos. O que acontece se outros Pokémon o invadirem enquanto estivermos indefesos? Mreão. Flutter Mané soltou um grito suave, pedindo para Naoki se levantar. Resignando-se ao seu destino, Naoki jogou as pernas para o lado da cama e foi até a cozinha. Abriu a geladeira e pegou um pouco de comida, colocando-a na mesa para Flutter Mané. Aqui, como ele disse esfregando os olhos. Flutter Mané devorou avidamente a comida, mas, para surpresa de Naoki, não se acalmou depois. Em vez disso, flutuou pelo cômodo, inquieto, lançando olhares para a porta. Seu comportamento era incomumente ansioso, até mesmo para ele. Naoki coçou a cabeça, confuso. O que houve? Você quer ir lá fora? Flutter Mané fez uma pausa e assentiu com firmeza. Seus instintos gritavam para que ele fosse embora. No fundo, acreditava que precisava caçar. A ideia de depender apenas de comida armazenada parecia errada. E se os suprimentos acabassem? E se eles não estivessem preparados para o perigo? Naoki rapidamente percebeu por que Flutter Mané estava tão inquieto. A ansiedade do Pokémon estava profundamente enraizada em seus instintos, e ele parecia não conseguir se livrar da sensação de que algo precisava ser feito. Observando seu comportamento, Naoki decidiu segui-lo e descobrir o que ele estava fazendo. O rancho estava silencioso sob o céu noturno, com apenas o leve chiurear dos grilos quebrando o silêncio. O luar iluminava a paisagem, lançando um brilho suave que permitia enxergar sem nenhuma luz adicional. A maioria dos Pokémon dormia profundamente. O Glastrier havia se acomodado em seu local de descanso habitual, enquanto Sectrier, sempre vigilante, permanecia acordado, com sua crina luminosa brilhando fracamente no escuro. O trio de Gogoats jazia pacificamente no chão macio e gramado de seu abrigo, com a respiração estável e calma. Perto dali, os Combeis haviam se recolhido à colmeia, perdidos em sonhos de néctar e flores. Butterfree estava serenamente empoleirado em um galho da árvore do mundo, com as asas dobradas enquanto cochilava. Naoki seguiu atrás de Flutter Mané enquanto deslizava silenciosamente pelo rancho, ocasionalmente olhando para ele. Seu olhar carregava um lampejo de confusão, perguntando-se por que aquele humano o seguia tão casualmente em vez de se mover furtivamente como um predador. Naoki não pôde deixar de notar a estranha tensão nos movimentos de Flutter Mané. Finalmente ele quebrou o silêncio, com a voz baixa, mas firme. O que você está aprontando? Flutter Mané não respondeu, deslizando além dos limites do rancho e entrando na floresta próxima. Relutantemente Naoki o seguiu. A floresta era densa e vibrante, com sons suaves, o farfalhar das folhas, o estalar ocasional de um galho sob os pés e os chamados distantes de Pokémon noturnos. O luar mal penetrava a copa das árvores, deixando as sombras espessas e misteriosas. Flutter Mané flutuava sem esforço algum pela escuridão, misturando-se perfeitamente às sombras ao seu redor. De vez em quando, olhava para Naoki com os olhos vermelhos cheios de confusão. Como esse humano consegue capturar tanta presa? Perguntava-se. O jeito como ele se move assustaria qualquer um. Naoki, completamente alheio aos pensamentos de Flutter Mané, caminhou em seu próprio ritmo, afastando galhos baixos enquanto seguia. De repente, o silêncio foi quebrado por um leve farfalhar na grama alta à frente. A atenção de Flutter Mané se voltou para o som, seus instintos aguçados. Agachou-se no ar, o corpo tenso em preparação para um ataque rápido. Naoki observou a mudança no comportamento de Flutter Mané e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Espere e pare! Gritou ele, com a voz urgente. Flutter Mané hesitou por uma fração de segundo, mas era tarde demais. O Pokémon escondido na grama, um ágil Cricketune, já havia se assustado com o grito de Naoki. Com um salto impressionante, ele saltou 3 metros no ar e desapareceu no mato, seu chiurear desaparecendo na distância. Flutter Mané virou-se para Naoki, com uma expressão mais confusa do que chateada. Por que ele me impediria de caçar? Naoki suspirou, percebendo que aquele comportamento não era aleatório. Você estava caçando, não é? Perguntou ele gentilmente. Mreon respondeu Flutter Mané com um aceno de cabeça, confirmando sua suspeita. Isso explica, disse Naoki, coçando a cabeça. Ele se agachou para olhar Flutter Mané mais de perto. Mas não precisa mais caçar. Eu disse que vou te dar comida. Foi isso que eu quis dizer quando disse que te alimentaria. Você não precisa mais se virar sozinho. Flutter Mané piscou, inclinando a cabeça como se estivesse tentando processar as palavras de Naoki. Naoki não disse muita coisa, mas levou Flutter Mané de volta ao rancho. Uma vez dentro da sala, abriu as portas da despensa e da geladeira, revelando prateleiras abarrotadas de comida de todos os tipos. Os olhos vermelhos de Flutter Mané se arregalaram em choque enquanto ele olhava para a imensa abundância. Breão. Este humano deve ter habilidades de caça surpreendentes. Ele se virou para Naoki com admiração brilhando em seu olhar. Naoki suspirou, apertando a ponta do nariz. Parece que você ainda não entendeu direito o que realmente significa ser um treinador e um Pokémon. Naquele momento, a comoção despertou vários Pokémon. Um por um, eles vagaram pela sala de estar, seus olhares curiosos alternando entre Naoki e Flutter Mané. Naoki olhou para eles antes de se dirigir a Flutter Mané novamente. Para os Pokémon, um treinador não é apenas alguém com quem eles lutam.
um treinador se torna o parceiro mais importante, um amigo leal e muitas vezes até mesmo um membro da família. Ele se agachou ligeiramente, nivelando seu olhar com o de Flutter Mané. Quando os Pokémon vivem com o treinador, eles não precisam mais se defender sozinhos. Os treinadores cuidam deles, preparando refeições, nutrindo-os e ajudando-os a se fortalecerem. O tom de Naoki suavizou enquanto ele continuava, sua voz cheia de ternura. Você se tornou meu Pokémon agora, Flutter Mané. Isso significa que eu vou cuidar de você, assim como cuido de todos os outros aqui. Flutter Mané piscou, processando as palavras. Pareceu entender parte do que Naoki disse, embora grande parte permanecesse estranha. Nos últimos dias, Koraidon tentará explicar detalhes sobre este mundo. Flutter Mané agora sabia que os humanos viviam lado a lado com os Pokémon, formando laços. Mas uma coisa ainda a intrigava. Se os humanos não podiam lutar ou caçar, como conseguiriam comida suficiente para si mesmos, quanto mais para seus Pokémon? Naoki percebeu pela expressão de Flutter Mané o que ele estava tentando compreender. Venha comigo, disse Naoki, conduzindo-o para fora para o ar fresco da noite. Pararam perto dos pomares e das terras agrícolas. A comida nem sempre vem da caça, começou Naoki, gesticulando para as fileiras de plantações e árvores frutíferas. Estão vendo isso? A comida cresce aqui. E quanto à carne, eu compro na cidade com dinheiro. Ele fez uma pausa, percebendo que esse conceito poderia ser difícil para Flutter Mané entender. Então continuou explicando pacientemente. Para simplificar, eu troco. Se alguém tem carne, mas precisa de frutas, eu posso trocar as frutas que cultivo aqui pela carne. É como uma troca, mas com dinheiro envolvido. Flutter Mané inclinou a cabeça, claramente com dificuldade para acompanhar. A complexidade da explicação fez seus pensamentos girarem, e ele logo desistiu de tentar entender completamente. Naoki suspirou, esfregando a nuca. Quer saber? Não importa se você não entender agora. Ele se agachou novamente, olhando nos olhos de Flutter Mané. O importante é o seguinte, você agora faz parte da minha família. Não precisa se preocupar com a origem da sua próxima refeição. Eu cuido disso. Naoki sorriu calorosamente, sua voz cheia de segurança. Tudo o que você precisa fazer é dormir bem, treinar e se divertir jogando com Koraidon e os outros. É isso, entendeu? Breão. Flutter Mané piscou lentamente, seu olhar vazio e desfocado. Flutter Mané inclinou a cabeça, ainda perplexo. Os treinadores são humanos que caçam Pokémon especificamente? Para que servem? O conceito era estranho para ela. Humanos pareciam criaturas tão estranhas, pensou Flutter Mané. Naoki notou a confusão persistente na expressão de Flutter Mané. Sob o brilho suave do luar, agachou-se e tentou explicar. Treinadores não caçam Pokémon. Em vez disso, eles amam Pokémon e querem viver ao lado deles. É por isso que fazem essas coisas. Flutter Mané piscou, tentando entender o significado. Amor? Murmurou internamente. Senhor, o que é amor? Naoki, sentindo a dificuldade, continuou. Não sei se você entende o conceito de amor, mas para nós, humanos, amar significa estar disposto a fazer qualquer coisa um pelo outro. É uma conexão, um vínculo. Ao ouvir isso, uma imagem surgiu na mente de Flutter Mané, o fantasma que um dia se sacrificou para proteger Koraidon quando se conheceram. Aquele fantasma agiu por amor a Koraidon, não é mesmo? Então, amar significa proteger os outros? Pela primeira vez em sua vida, Flutter Mané começou a refletir profundamente, um lampejo de compreensão se formando em seus pensamentos. Naoki bocejou, o cansaço evidente nos olhos caídos. Certo, chega de filosofia por hoje. Volte a dormir. Enquanto ele se espreguiçava, os outros Pokémon retornaram aos seus locais de descanso. Naoki se virou para verificar Flutter Mané, apenas para ver que ele não demonstrava nenhum sinal de querer dormir. Tudo bem, vamos trabalhar na sua rotina de sono mais tarde. Tomando nota mentalmente de comprar café para criar algum tipo de bebida energética que o ajudasse a se manter acordado no futuro. Naoki se dirigiu a Flutter Mané com um tom cansado, porém firme. Certo, escute. Nada de machucar outros Pokémon. Se estiver com fome, pegue comida na despensa ou na geladeira. Se não tiver certeza de alguma coisa, use os olhos e descubra, ok? Enquanto falava, Naoki estendeu a mão e acariciou delicadamente a cabeça de Flutter Mané. O Pokémon etéreo congelou momentaneamente assustado, mas não resistiu ao toque. Por um momento, Naoki pensou em ativar a habilidade mão direita dourada. Ele se concentrou, mas nada aconteceu. Flutter Mané permaneceu inalterado. Bem, Naoki murmurou baixinho, como esperado, essa habilidade não funciona em Pokémon Paradoxo. Ele retirou a mão, deu um leve sorriso para Flutter Mané e voltou para o quarto. Boa noite, Flutter Mané. Banhada pelo luar, Flutter Mané o observou partir. A silhueta do humano foi ficando cada vez menor até desaparecer completamente. O Pokémon fantasmagórico sussurrou suavemente, Mreon. Na manhã seguinte, a vida no rancho voltou ao seu ritmo normal. O sol brilhava intensamente no céu limpo. Depois de saborear o café da manhã, Naoki mergulhou em suas tarefas, cuidando dos campos e fazendo um inventário dos suprimentos. Os Pokémon se ocuparam com suas próprias atividades, desde brincadeiras até descanso, enchendo o rancho com uma energia vibrante. Enquanto isso, na cidade de Kozagi, Leon e seu Charizard finalmente chegaram. Depois de dias navegando por estradas desconhecidas, Leon teve a sorte de encontrar uma frota de táxis Skullcabili na tarde anterior. Os motoristas animados ofereceram orientação, reconhecendo o desconhecimento de Leon sobre a região. Quando souberam que seu destino era a cidade de Kozagi, um dos motoristas se ofereceu entusiasticamente para acompanhá-lo até lá. Agradecido e ciente de seu péssimo senso de direção, Leon concordou prontamente.
Graças ao comboio, Leon evitou qualquer desvio e finalmente chegou ao seu destino. Ao pousarem na pitoresca e idílica cidade, Leon suspirou aliviado, assim como Charizard, que soltou um grunhido de aprovação. Após o pouso, Leon se despediu do taxista, devolveu Charizard a sua pokebola e se aproximou de um senhor que caminhava pela estrada. Educadamente perguntou: "Com licença, senhor, poderia me dizer como chegar ao Rancho Nauki?" "Rancho Nauki?" O rosto do homem se iluminou de entusiasmo. "Você está aqui por causa da lenda?" Leon inclinou a cabeça intrigado. "Lenda? Que lenda?" "A lenda do Rei das Colheitas Abundantes, é claro!" exclamou o homem ansioso para compartilhar a história. "O Rei das Colheitas Abundantes?" ecoou Leon, enquanto a imagem do Pokémon de aparência peculiar que ele vira durante a competição passava por sua mente. Havia mesmo uma lenda sobre isso? E por que as pessoas aqui pareciam reverenciá-lo tanto? O homem balançou a cabeça em fingida descrença. "Quer dizer que você não sabe? O Rei das Colheitas Abundantes se tornou bastante famoso na cidade de Kozagi e em toda a região de Paldia recentemente." "Bem, eu sou de Galar", admitiu Leon timidamente. "Cheguei em Paldia recentemente." "Ah, isso explica", disse o homem compreensivo. "Nesse caso, deixe-me explicar." Ele começou a contar a história com a voz animada. "Diz a lenda que há muito tempo, vivia um Pokémon chamado Rei das Colheitas Abundantes. Dizia-se que ele abençoava a terra, trazendo prosperidade e abundância por onde passava. As pessoas o reverenciavam e o chamavam de rei. Mas com o passar do tempo, os humanos começaram a se esquecer do rei. Sem a fé, ele perdeu a conexão com seu amado corcel e vagou sozinho pela natureza gélida da tundra da coroa. Então, um dia, Nauki se deparou com registros do Rei das Colheitas Abundantes em um livro antigo. Ele acreditava na existência do rei com fé inabalável. Dizem que essa fé era tão poderosa que o Rei das Colheitas Abundantes percebeu. O rei concedeu seu favor ao rancho de Nauki, e quando Nauki compartilhou a história com os habitantes da cidade, a crença deles também foi reacendida. Pouco tempo depois, o Rei das Colheitas Abundantes realizou um milagre. Uma floresta montanhosa queimada e reduzida a cinzas por um incêndio, foi restaurada da noite para o dia. Grama, flores, árvores, tudo voltou como se nada tivesse acontecido. A Liga Paldia até construiu um santuário em homenagem ao rei na montanha atrás do rancho. Dizem que o rei agora reside lá, revelando-se apenas aqueles com corações verdadeiramente devotados. Ao final da história, Leon ficou de queixo caído. Isso é incrível. O Rei das Colheitas Abundantes é tão poderoso assim? O homem assentiu ansiosamente. Claro. Pensei que você tivesse vindo ao rancho do Nauki para aprender mais sobre a lenda. Bem, não exatamente, disse Leon, coçando a cabeça. Vim aqui por outra coisa. Ah, entendi, disse o homem com um sorriso cúmplice. Deu instruções a Leon sobre como chegar ao rancho antes de se afastar. Assim que Leon se virou para sair, o homem gritou: "Espere um momento." Leon parou e se virou. O homem apontou para uma pequena loja de artesanato ali perto. "Se você estiver interessado, deveria comprar uma pequena escultura em madeira do Rei das Colheitas Abundantes naquela loja. Dizem que elas trazem bênçãos." Seguindo o gesto do homem, Leon olhou para a loja. Em uma das prateleiras, fileiras de estátuas de madeira intrincadamente esculpidas. O Pokémon retratado era inconfundível. Era o mesmo Pokémon que ele vira com Nauki durante a competição. O homem sorriu calorosamente. "Compre um. Você levará a bênção do rei com você aonde quer que vá." Capítulo 308. Gogoat contra Axorus. 30 minutos depois, na estrada que leva ao rancho Nauki. Enquanto Leon caminhava pela estrada de terra, ele distraidamente brincava com um pequeno objeto em sua mão. Era uma escultura de madeira de um Pokémon elaboradamente trabalhada, cuja característica mais marcante era um grande broto verde escuro no topo da cabeça, em forma de uma coroa real. Padrões delicados adornavam o broto com gavinhas finas semelhantes a videiras sustentando-o e estendendo-se em direção ao pequeno corpo do Pokémon. O trabalho artesanal era notável. Os olhos, o nariz e a boca foram esculpidos com tanta precisão que a escultura exalava um ar de majestade, capturando a essência de um verdadeiro rei. Abaixo da coroa, os membros finos e graciosos do Pokémon eram delicadamente esculpidos, dando à figura uma sensação de elegância. O Rei das Colheitas Abundantes. Leon murmurou para si mesmo, estudando a escultura uma última vez antes de guardá-la cuidadosamente em sua bolsa. Ele fez uma anotação mental para dá-lo de presente a Hop quando ele retornasse à região de Galar. Naquele momento, uma grande placa de madeira surgiu no final da rua. As palavras Rancho Nauki estavam pintadas em negrito na placa da porta. Ao ver a placa, Leon soltou um profundo suspiro de alívio. Finalmente cheguei. A jornada não tinha sido nada fácil. Depois de se perder tantas vezes, Leon quase se esquecera de como era chegar ao seu destino sem percalços. Agora que ele havia conseguido, era a hora de desafiar o dono do rancho e finalmente terminar a batalha interrompida. Assim que Leon deu um passo à frente, uma sombra passou por cima dele. Ele instintivamente olhou para cima e viu vários Pokémon laranja voando pelo céu com formas inconfundíveis. Dragonite! Leon sussurrou com admiração, observando o majestoso Pokémon descer graciosamente sobre o pasto do rancho. Eram tantos. Mesmo como campeão, Leon não pôde deixar de se maravilhar com a visão. Ver vários Dragonites juntos era uma raridade, mesmo para um treinador do seu calibre. Seus pensamentos vagaram brevemente. Nauki era um treinador de campeões aposentado, como seu próprio mentor Mustard. Isso certamente explicaria o calibre dos Pokémon no rancho. A curiosidade tomou conta dele, Leon apressou o passo e se aproximou da entrada do rancho.
Parou do lado de fora do portão, admirando a vista. Bastou uma olhada para perceber que o rancho estava bem cuidado. Fileiras de terras agrícolas se estendiam por uma parte da propriedade, repletas de diversas plantações. Um dos dragonites estava perto da terra, com as asas abertas enquanto executava a dança da chuva. Os efeitos foram imediatos. Uma garoa suave começou a cair do céu com gotas brilhando ao sol. A chuva nutriu o solo, dando vida às plantações e refrescando a terra. Ao lado da terra cultivada, estendia-se um vasto campo de grama verdejante. A grama estava impecavelmente aparada, parecendo limpa e organizada, sem uma única erva daninha à vista. Dezenas de Pokémon brincavam livremente na grama, perseguindo-os aos outros com alegria e despreocupação. O cenário era a imagem da harmonia e do aconchego. Leon examinou o pasto movimentado, observando os Pokémon enquanto brincavam na grama. Um por um, tentou se lembrar dos nomes: Alcremie, Dolil, Glaceon, Ciclizar. No entanto, alguns dos Pokémon não lhe eram familiares, provavelmente porque não eram nativos da região de Galar. É tão animado, pensou Leon, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Respirando fundo, colocou as mãos em concha em volta da boca e gritou em direção à casa. Ei, tem alguém aí? Os Pokémon que brincavam na grama pararam imediatamente no meio da perseguição, virando a cabeça para olhar em direção ao portão. Entre eles, um pequeno Pokémon rosa com uma capa vermelha e um pequeno martelo guinchou em alarme. Ele girou e saiu voando em pânico, desaparecendo atrás da casa. Leon pescou surpreso, coçando a cabeça. Isso é novidade. Antes que ele pudesse pensar mais, uma figura saiu da casa e entrou na varanda da frente. Naoki olhou de soslaio na direção do portão, sua expressão mudando de curiosidade para choque quando o reconhecimento surgiu. Esse é Leon? Naoki murmurou para si mesmo. Será que ele estava vendo coisas? Porque Leon, o campeão de Galar, estaria ali, logo ali. O sorriso largo e o aceno entusiasmado de Leon dissiparam rapidamente qualquer dúvida. Olá. Naoki piscou, mas logo se recuperou da surpresa. Dando um passo à frente, cumprimentou o convidado inesperado. Olá, senhor Leon. Leon inclinou a cabeça, genuinamente surpreso. Você me conhece? Naoki congelou por um momento, percebendo seu deslize. É claro que eles nunca tinham se falado antes, e Leon não esperava que ele o reconhecesse tão facilmente. Pensando rápido, Naoki deu um sorriso educado e respondeu. Bem, eu vi alguns dos anúncios em que você apareceu quando eu estava visitando a região de Galar. Leon riu baixinho, coçando a nuca. Acho que aqueles comerciais cumpriram o seu papel, né? Naoki assentiu educadamente, embora sua mente estivesse a mil, porque Leon estava aqui. Não demorou muito para que ele se lembrasse. Seus pensamentos se voltaram para a competição comercial da qual participará durante suas viagens por Galar. Leon estivera lá e, se bem se lembrava, assistir a parte da partida. Lembrando-se do que Geeta havia mencionado sobre o pedido especial de Leon para visitar a região de Paldia, Naoki não conseguiu se livrar de uma ideia maluca que de repente surgiu em sua cabeça. Será que Leon realmente viajou todo esse caminho só para me desafiar? Como todos sabem, Leon, o campeão invicto de Galar até sua luta contra Vitor, tinha um histórico impecável. Nem mesmo Ryan, seu rival mais feroz, jamais o havia vencido. Essa reputação rendeu a Leon o título de o campeão invencível. Diante disso, parecia inevitável que Leon vencesse o torneio Estrela em ascensão na cidade de Galar. A desistência de Naoki no meio da competição deve ter despertado a curiosidade de Leon, levando o campeão a embarcar em uma jornada por regiões em busca dele. O pensamento fez Naoki congelar por um momento. Será que era mesmo por isso que Leon estava aqui? Com certeza não, certo? Mas antes que ele pudesse descartar completamente a ideia, Leon se aproximou com seu sorriso característico e perguntou entusiasticamente. Você se lembra do torneio Estrela em ascensão em Cidade Vindon? Naoki suspirou internamente. Então é verdade. Disfarçando a surpresa, Naoki sorriu educadamente e gesticulou em direção à casa. Por que não continuamos essa conversa lá dentro? Por favor, sinta-se em casa. Obrigado, Leon disse alegremente enquanto seguia Naoki em direção à casa da fazenda. Os Pokémon que estavam brincando lá fora o seguiam, espiando curiosos por trás do sofá. Seus olhos arregalados revelavam sua curiosidade em relação ao visitante que havia viajado tão longe até o rancho. Ao entrar na aconchegante sala de estar, Leon olhou para os Pokémon reunidos do outro lado. Entre eles estava a figura inconfundível de Calyrex, sentado confortavelmente assistindo à TV. Calyrex realmente é o Pokémon do Naoki, Leon pensou consigo mesmo, maravilhado com a presença serena, porém imponente, do lendário Pokémon. Nesse momento, a irmã Indeedee apareceu com uma bandeja e colocou 2 xícaras de chá fresco na mesa. Obrigado, Leon disse, tomando um gole de chá antes de começar a trabalhar. Eu estava no torneio Estrela em Ascensão, começou Leon, com um tom de voz cada vez mais sério. Eu vi a sua partida. Aquele seu Koraidon é um Pokémon incrível. Naoki olhou para Koraidon, que estava ali perto com uma expressão satisfeita, visivelmente satisfeito com o elogio. Sorrindo, Naoki assentiu. Koraidon sempre foi um parceiro confiável. O Koraidon piou alegremente balançando o rabo. Leon se inclinou para frente com a expressão séria. Depois que você desistiu da competição, enfrentei e derrotei todos os treinadores restantes para vencer o torneio. Mas o fato de nunca ter lutado com você sempre me deixou com uma sensação de assunto inacabado. O sorriso educado de Naoki vacilou um pouco enquanto ele ouvia. Então é disso que se trata. Como um campeão experiente, Leon podia facilmente sentir a força absoluta emanando de Koraidon e Calyrex. A aura de força que irradiava dos Pokémon de Naoki, em particular Koraidon e Calyrex, lembrou Leon de seu próprio mentor, Mustard, uma prova da habilidade de Naoki como treinador. Como campeão de Galar, Leon nunca se esquivou de desafios. Na verdade, ele adorava a oportunidade de lutar contra treinadores mais fortes para refinar suas habilidades.
É por isso que estou aqui, declarou Leon com um sorriso determinado. Quero terminar a partida que não conseguimos terminar. Naoki hesitou por um momento. O Leon é um pouco obsessivo demais? Ele sentiu-se tentado a explicar que não era um treinador em tempo integral, mas apenas um fazendeiro. No entanto, observando a expressão ansiosa de Leon, sabia que tal afirmação provavelmente cairia em ouvidos moucos. Afinal, quem acreditaria que alguém com uma equipe de Pokémon tão fortes não estivesse lutando ativamente? Naoki não podia negar que sua experiência em batalhas Pokémon na vida real era limitada. Comparado aos anos de Leon como campeão, Naoki não tinha a experiência de comando necessária para se igualar a ele. Além disso, embora muitos dos Pokémon no rancho fossem fortes, seus níveis variavam bastante. Ele nem tinha certeza se conseguiria formar uma equipe completa com 6 Pokémon de nível campeão. No entanto, uma pequena centelha de curiosidade brilhou dentro dele. Naoki queria ver o quanto seus Gogoats haviam crescido. Com os benefícios das folhas da árvore do mundo e os efeitos nutritivos do seu próprio leite Gogoat, seus Pokémon conseguiam se recuperar rapidamente de ferimentos. Talvez esta fosse a oportunidade perfeita para testar seu progresso em uma batalha real. Naoki tomou uma decisão. Ele acenou para Leon e disse, tudo bem, mas não posso escalar um time completo de 6. Vamos fazer uma batalha de 3 contra 3. 3 contra 3, repetiu Leon, surpreso com a proposta. Ele esperava que Naoki recusasse completamente. Em vez disso, o alívio o invadiu e seu sorriso se alargou. Certo, vamos nessa. Siga-me, disse Naoki, levantando-se e levando Leon para fora. Os dois pisaram na ampla e aberta pradaria do rancho. O ar estava fresco e repleto dos gritos alegres dos Pokémon brincando nas proximidades. Naoki gesticulou para uma área específica, um campo de batalha bem cuidado que ele havia construído para a prova da grama verde. Enquanto Naoki se preparava para a batalha, os Pokémon do rancho se reuniram, formando uma plateia animada ao redor do campo de batalha. Seus olhos brilhavam de curiosidade, ansiosos para testemunhar a rara ocasião em que seu cuidador participaria de uma batalha Pokémon. Naoki chamou seus 3 Gogoats, cujas formas robustas exalavam força e confiança. Virando-se para Leon, que segurava uma Pokébola, Naoki ofereceu um leve sorriso. Antes de começarmos, tem uma coisa que você precisa saber, começou Naoki. Além de fazendeiro, também sou chefe. Minha especialidade é criar pratos com propriedades únicas, até mágicas, semelhantes a frutas vermelhas que podem curar ou curar condições de status. Leon inclinou a cabeça intrigado. O que você quer dizer? Naoki continuou. Há pouco tempo estabeleci uma série de testes aqui no rancho. Os treinadores que passam nesses testes recebem recompensas, pratos especiais com efeitos únicos. Por exemplo, criei vinhos que podem aumentar a resistência a venenos, reduzir o dano de paralisia ou até mesmo refeições gourmet que ocasionalmente ajudam os Pokémon a aprender novos movimentos. Os olhos de Leon se arregalaram de surpresa. Comida, que aumenta as habilidades de um Pokémon. Sério? Sua voz estava carregada de descrença, mas sua curiosidade era inegável. Naoki assentiu com a calma inabalável. Sim. E hoje você enfrentará o teste mais famoso daqui, o teste da grama verde. Se você derrotar meus Gogoats em batalha, eu recompensarei com uma garrafa de vinho de frutas do rancho como prêmio. O olhar de Leon se voltou para os 3 Gogoats, cada um irradiando uma força silenciosa, mas resoluta. A prova da grama verde, hein? Ele refletiu em voz alta com a excitação transparecendo em seu tom. Estou dentro. Assim que Leon entrou no campo de batalha, Naoki deu um rápido aviso. Uma coisa a se notar, não há Dynamax aqui em Paldea. Vamos ver se você consegue se adaptar. Um dos Gogoats deu um passo à frente, seus cascos pressionando a grama viçosa. Seus olhos brilhavam de determinação. Leon sorriu confiante enquanto jogava sua Pokébola para o alto. Sem Gigantamax? Sem problemas. Vamos ter uma batalha clássica. Axorus, é a sua vez. Com uma explosão de luz branca, o formidável Axorus emergiu no campo de batalha. Seu corpo blindado brilhava sob o sol e sua enorme mandíbula, semelhante a um machado, cintilava ameaçadoramente. A cauda do dragão chicoteava avidamente, seus olhos fixos no oponente com foco intenso. O Gogoat de Naoki deu um passo à frente, seus cascos afundando na terra macia do campo. Energia irrompeu do corpo do Pokémon e em poucos segundos, um vibrante terreno gramado floresceu no campo de batalha. O brilho verde se espalhou como uma onda, transformando o solo em um prado exuberante repleto de pequenas folhas brilhantes de grama que balançavam suavemente ao vento. Os olhos de Leon se arregalaram levemente de surpresa. Terreno gramado? E tão rápido, aliás. É quase instantâneo. Ele não pôde deixar de admirar a habilidade de Gogoat, mas acrescentou com um sorriso determinado, Axorus leva vantagem aqui. Ele apontou para frente. Axorus, golpe envenenado. Axorus rugiu e atacou, suas garras brilhando com uma aura roxa ameaçadora enquanto energia venenosa pulsava de suas pontas. Suas pernas poderosas avançaram pelo campo, encurtando a distância com uma velocidade alarmante. Naoki, imperturbável, observou o ataque calmamente. Levantou a mão e deu um comando simples, chicote de videira. Com um som agudo, 2 enormes videiras, grossas como troncos de árvores, saltaram dos flancos de Gogoat. O ar estalou quando as videiras avançaram, seu tamanho e velocidade deixando ondulações no terreno brilhante. O ataque foi repentino, mas os instintos aguçados de Axorus entraram em ação. Com um giro rápido, ele saltou em um deslizamento gracioso, evitando por pouco as videiras que o varriam. A força do ataque errante enviou uma forte rajada de vento que ondulava pelo campo. No instante seguinte, outro chicote de vinha disparou com um assobio agudo, avançando direto em direção a Axorus. Desta vez, não havia como escapar, e o ataque atingiu o Pokémon dragão de frente. O impacto imenso fez Axorus voar para trás, deslizando pelo chão antes de parar abruptamente. A força do golpe deixou o Pokémon do tipo dragão atordoado, incapaz de se levantar imediatamente.
Tão forte, exclamou Leon, chocado. Aquilo era mesmo um chicote de videira? Nunca vi um com tanto poder, mas não era a hora para admiração. Axorus estava claramente em apuros, e Leon sabia que precisava agir rápido. Axorus, aguente firme. Ele chamou, sua voz carregada de urgência e encorajamento. Enquanto isso, Naoki, que observava a batalha com um olhar calmo e calculista, deu seu próximo comando com firme determinação. Gogoat, use seu movimento mais forte. Uá! Gogoat baliu com a determinação brilhando nos olhos enquanto se concentrava intensamente no oponente. Abaixando a cabeça, preparou-se para um golpe decisivo. De repente, seu corpo brilhou com uma luz branca intensa enquanto ele avançava, um raio de energia atravessando o campo de batalha em direção ao Axorus que lutava. Desvie! Leon gritou, seus instintos o alertando do perigo. No entanto, a precisão e a determinação de Gogoat impossibilitaram a fuga de Axorus. À medida que se aproximava, uma tremenda onda de energia do tipo planta irrompeu de Gogoat, materializando-se em uma enorme lâmina brilhante de luz verdejante. A lâmina de folha cintilante foi segurada firmemente na boca de Gogoat, irradiando uma aura de poder implacável. Leon arregalou os olhos em choque. Que tipo de movimento é esse? A cena era inspiradora. Gogoat, empunhando a lâmina de folha brilhante, avançou com uma velocidade incrível. A lâmina cortou o ar com precisão, atingindo Axorus com força e precisão. Após desferir o ataque, Gogoat derrapou até parar, virando graciosamente as costas para o oponente. Sua postura era calma e confiante, com o olhar fixo à frente. Atrás dele, Axorus permaneceu imóvel, estranhamente imóvel após o ataque. Por um breve momento, o campo de batalha ficou completamente silencioso, a tensão palpável. Então, com um baque suave, Axorus caiu de joelhos na grama, com sua energia esgotada. Capítulo 309. Gogoat contra Dragapult. Axorus havia caído. A multidão de Pokémon que assistia da lateral soltou suspiros coletivos. Leon olhou para o Pokémon derrotado e depois para Gogoat. Sua expressão era uma mistura de espanto e excitação. Perdeu com apenas alguns movimentos, murmurou Leon baixinho. A força do chicote vinha de Gogoat e a precisão de sua lâmina de folha estavam em um nível completamente diferente. Esse não é um Gogoat comum, disse Leon em voz alta, com um sorriso ainda maior. Seu sangue pulsava forte, e a emoção de enfrentar um oponente tão forte incendiou seu espírito competitivo. Sem hesitar, Leon recuperou a Pokébola de Axorus e a chamou de volta. Você foi ótimo, Axorus. Descanse agora. Então, com a facilidade de quem pratica, ele pegou outra Pokébola do cinto e a jogou para frente. A batalha está longe de acabar. Dragapult, vamos mostrar a eles o nosso fogo. Um clarão de luz branca irrompeu, revelando um Pokémon esguio em forma de dragão pairando no ar. A cabeça triangular de Dragapult brilhava sob a luz do sol, com seus chifres em forma de projétil se estendendo para fora. Dragapult, hein? Naoki refletiu enquanto examinava a escolha de Leon. Eu estava esperando Charizard. Leon riu. Charizard é meu trunfo e merece ficar em último. Vamos ver se você consegue chegar tão longe. Naoki assentiu levemente. Era típico dos treinadores mostrarem seu trunfo para o final. Bem, então disse ele, vamos começar a rodada. O apito soou novamente, sinalizando o início da segunda partida. Leon não perdeu tempo. Dragapult e dardos dragônicos, seguido por golpe fantasma. Dragapult gritou, estreitando os olhos enquanto mirava em Gogoat. Com uma explosão repentina de energia, disparou seus dardos dragônicos característicos. Os dois Dreep que viviam em sua cabeça foram lançados como mísseis, cortando o ar com um assobio agudo. O Dreep zigue-zagueou imprevisivelmente, atingindo Gogoat de dois ângulos diferentes. Uma leve marca de queimadura apareceu em seu pelo onde os dardos atingiram. Antes que Naoki pudesse responder, Dragapult desapareceu nas sombras, misturando-se perfeitamente ao ambiente com a golpe fantasma. Naoki observava em silêncio, sua calma disfarçando as engrenagens girando em sua cabeça. Gogoat permaneceu firme, inabalável pelo golpe, seu olhar penetrante examinando o campo de batalha. As cicatrizes deixadas pelos dardos do dragão brilhavam fracamente, já se curando enquanto a energia do terreno gramado se derramava sobre elas como uma onda reconfortante. Leon pescou o incrédulo. Está sarando de novo? Tão rápido assim? Naoki se permitiu um leve sorriso. Terreno gramado restaura a vitalidade deles a cada momento em que está ativo. Você terá que fazer mais do que isso para mantê-los no chão. Dragapult permaneceu escondido nas sombras, aguardando a oportunidade perfeita para atacar. Sua invisibilidade lhe conferia uma vantagem distinta, mas Gogoat não era estranho a tais táticas. Naoki deu o próximo comando com autoridade silenciosa. Gogoat, use chicote de vinha, varra o campo. Main. Duas videiras grossas brotaram das laterais de Gogoat com um som crepitante. Com uma velocidade impressionante, Gogoat começou a girar no mesmo lugar, e o chicote de videira estendido se transformou em um borrão verde mortal. Ele varreu o campo de batalha como um leque giratório, cortando cada sombra e canto. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Enquanto Naoki contava silenciosamente em sua mente, a energia tensa do campo de batalha crepitava no ar. Quando ele chegou a 7 segundos, o chicote de vinha de Gogoat finalmente atacou, atingindo a forma etérea de Dragapult enquanto ele emergia das sombras. Dragapult gritou de dor, lutou para se firmar no ar, mas outra videira já se enroscava em sua direção com força implacável. Voe, Dragapult! Leon ordenou com a voz áspera. Com uma inspiração profunda, Dragapult disparou para o céu como um jato de caça, cortando o ar com seu corpo esguio. Os dois chicotes de videira seguiram logo atrás, em direção à forma do dragão que recuava. Naoki observava a perseguição aérea com calma e distanciamento. Seus olhos aguçados permaneciam fixos em Dragapult, observando cada movimento. Enquanto isso, a mente de Leon acelerava. Não podemos prolongar isso, pensou ele, estreitando os olhos.
Aquele Gogoat se curando do terreno gramado é um absurdo, mas espere. Seus pensamentos se voltaram para a batalha anterior com Axorus. Por algum motivo, o terreno gramado não pareceu afetar seus Pokémon. A percepção pairou em sua mente por um breve segundo antes que ele a ignorasse. Concentre-se, Leon. Não há tempo para pensar nisso agora. Acima do campo de batalha, Dragapult atingiu o ápice de sua ascensão, as videiras que o perseguiam se esticando ao máximo antes de desaparecerem, incapazes de segui-lo adiante. Dragapult exalou aliviado e voltou para avaliar a situação. No chão, a mente de Leon entrou em ação. A cura do terreno não é instantânea, ele refletiu. Há uma janela, um atraso de 3 segundos antes de começar a fazer efeito. Essa é a minha chance. Leon cerrou o punho. Se eu conseguir um ataque rápido e poderoso, consigo acabar com isso antes que Gogoat se recupere. A voz de Leon soou clara e determinada. Dragapult e dardos dragonicos. Dragapult mergulhou bruscamente, lançando 2 dardos dragonicos roxos e brilhantes do Dreep apoiado em seus chifres. Os projéteis cruzaram o ar com um assobio agudo, separando-se para atingir Gogoat de diferentes ângulos. Os olhos de Naoki se ergueram. Leon estava tramando alguma coisa. Gogoat, folha navalha. Main. O corpo de Gogoat brilhou com energia verde, liberando uma barragem de folhas afiadas que espiralavam para cima como uma tempestade de neve verde brilhante. A rajada de folhas navalha colidiu com os dardos do dragão, criando explosões de energia enquanto algumas folhas eram despedaçadas, enquanto outras continuavam sua ascensão em direção a Dragapult. Os dardos do dragão, embora retardados pelas folhas, romperam a defesa e atingiram Gogoat. O impacto o fez deslizar para trás, deixando marcas visíveis em seu pelo. Os lábios de Naoki se apertaram, mas ele permaneceu calmo. O poder regenerativo do terreno gramado já havia começado a agir, o brilho verde envolvendo Gogoat enquanto seus ferimentos começavam a cicatrizar. Os olhos de Leon brilharam. Agora, lança-chamas Dragapult. Dragapult abriu a boca com chamas rodopiando por dentro antes de explodir em um inferno estrondoso. O mar de fogo consumiu a folha navalha, transformando os projéteis afiados em cinzas inofensivas. Enquanto as chamas rugiam, brasas ardentes caíam do céu como uma tempestade de fogo. Dragapult aumentou sua velocidade, mergulhando bruscamente na tempestade de fogo que havia criado. Seu corpo esguio cortou o ar, as chamas que o seguiam adicionando um brilho dramático. O lança-chamas, combinado com os dardos dragonicos que havia lançado anteriormente, acertou um combo devastador em Gogoat. As chamas engolfaram Gogoat completamente. Naoki observou a figura de Gogoat desaparecer nas chamas. O Pokémon cerrou os dentes contra o ataque, suportando a dor, mas incapaz de contra-atacar. Leon ficou na beirada, observando atentamente. Sua mente calculava a cada segundo. 3, 2, 1. Agora, Leon gritou. Dragapult, acabe com isso. Retorno. Dragapult parou seu lança-chamas e instantaneamente se envolveu em uma luz cintilante. Com uma velocidade ofuscante, transformou-se em um míssil brilhante, avançando direto contra Gogoat. O brilho verde do terreno gramado tremeluziu, mas não conseguiu acompanhar a rápida sucessão de golpes. A força do ataque de Dragapult fez Gogoat desabar no chão. Dragapult pairou sobre o campo de batalha, com o peito arfando enquanto recuperava o fôlego. Após acertar o golpe decisivo, seu corpo brilhou e retornou a Leon em segurança, permitindo ao Pokémon Dragão um breve momento de descanso. Leon deu um suspiro de alívio. Um já foi, faltam 2. Mas antes que ele pudesse relaxar completamente, o campo de batalha brilhou com uma luz verde brilhante. O quê? A voz de Leon foi cortada enquanto seus olhos se arregalaram. Do Gogoat caído, uma onda ainda mais forte de energia da grama irrompeu. A luz envolveu o Pokémon desmaiado, e seus ferimentos começaram a cicatrizar em uma velocidade milagrosa. Gogoat, que havia ficado inconsciente momentos antes, abriu os olhos lentamente e se levantou, parecendo não ter sofrido nenhum dano. Leon. Dragapult. O quê? Como? Leon exclamou, seu queixo praticamente batendo no chão. Até mesmo Dragapult permaneceu em silêncio, atordoado, e sua atitude fria habitual foi momentaneamente substituída por puro choque. Naoki piscou, pego de surpresa por um momento. Seus olhos se voltaram para a árvore do mundo ao longe, cujas folhas luminosas brilhavam mais intensamente do que nunca. A compreensão o atingiu. Então foi isso que aconteceu. Ele murmurou baixinho. Naoki sorriu, lembrando-se de Gogoat. Chega por enquanto. Você se saiu bem. Ele se virou para Leon, gesticulando em direção ao campo de batalha. Esta rodada é sua. Você é o vencedor. Leon piscou, ainda processando o que acabará de acontecer. Espera aí, sério? Mas o que aconteceu? Naoki riu baixinho, sentindo a curiosidade de Leon. É o terreno gramado, explicou. Não é uma versão comum do movimento. O campo criado por Gogoat é único. Seu efeito dura mais e Gogoat pode extrair energia diretamente de suas reservas para se curar ainda mais rápido do que o normal. A confusão de Leon deu lugar ao espanto. Então foi assim que ele se levantou tão rápido. Seu controle sobre a energia do tipo grama é incrível. Naoki deu de ombros modestamente com um sorriso caloroso. Talvez eles sejam simplesmente dotados por natureza. Abençoados pela natureza, pode-se dizer. Vamos continuar. Quando o apito soou, sinalizando o início da partida, Leon deu seu primeiro comando sem hesitar. Voe alto, Dragapult. Ele gritou, colocando seu Pokémon em movimento. Dragapult lançou-se para o céu, usando sua velocidade e agilidade para ganhar vantagem de altura. Naoki, observando atentamente, não deixaria a mesma tática dar certo 2 vezes. Gogoat, bola de energia, ele instruiu, apontando para o céu. Mei. Gogoat respondeu com determinação. Fixou o olhar em Dragapult e começou a reunir uma esfera brilhante de energia verde à sua frente. Com um movimento rápido disparou a bola de energia, lançando-a em direção ao Dragapult no ar. Leon sorriu, sua voz calma, mas confiante.
Desvie, Dragapult. Dragapult desviou graciosamente para o lado, e a bola de energia passou voando inofensivamente. Naoki, no entanto, não se intimidou. De novo, ele gritou. Outra bola de energia se formou e foi lançada em direção a Dragapult, mas ele desviou mais uma vez. Continue. Naoki gritou. Gogoat continuou seu ataque implacável, uma bola de energia após a outra disparando em direção ao evasivo Dragapult. Os orbes verdes riscavam o céu como uma chuva de meteoros, iluminando o campo de batalha com seu brilho. A essa altura, a expressão de Leon já havia mudado. Ele não havia previsto esse nível de pressão constante. Bolas de energia contínuas? Impressionante, murmurou. Olhou para Dragapult, notando que seus movimentos estavam se tornando um pouco menos fluidos. A esquiva prolongada estava cobrando seu preço. Reconhecendo o perigo, Leon se ajustou rapidamente. Arracha-pá, golpe fantasma. Para trás. Dragapult desapareceu nas sombras, desaparecendo de vista. Naoki estreitou os olhos, antecipando o movimento. Gogoat, folha navalha, ordenou ele bruscamente. Mei. Os chifres de Gogoat brilhavam com energia verde enquanto ele chicoteava a cabeça, liberando uma rajada de folhas afiadas em todas as direções. As folhas giravam e se espalhavam pelo campo de batalha, criando um perímetro defensivo. Esteja pronto para o próximo movimento, acrescentou Naoki. Raio solar. A expressão de Leon ficou tensa. O campo de batalha estava coberto pelas folhas de navalha afiadas de Gogoat, e seu raio solar carregado pairava abaixo, pronto para atacar. Se Dragapult desse algum passo em falso, cairia em uma armadilha perigosa. Ele cerrou o punho, pensativo. Como posso combater essa armadilha? Enquanto isso, Gogoat permanecia firme no terreno gramado, seu corpo brilhando fracamente enquanto absorvia a luz do sol. Seus olhos aguçados examinavam o campo de batalha, atentos a qualquer sinal de Dragapult. De repente, algo estranho aconteceu. Um aglomerado de folhas de navalha no canto nordeste do campo pareceu colidir com uma força invisível, caindo inofensivamente no chão. Pronto. Naoki chamou. Gogoat deslocou seu peso, reunindo toda a luz solar que havia absorvido. Com precisão, lançou um raio solar flamejante diretamente no local. O raio radiante atravessou o campo de batalha, revelando Dragapult, cuja técnica de camuflagem havia sido interrompida. O impacto fez o Pokémon cair no chão. Arraste e desvie. Leon gritou com urgência. Mas Gogoat já estava preparado. Baixou ligeiramente a cabeça, concentrando sua energia. Um enorme raio solar se formou, brilhando com uma luz intensa enquanto se movia em direção a Dragapult. O golpe atingiu o alvo. Dragapult, incapaz de se recuperar a tempo, caiu com um baque pesado no gramado, inconsciente. Leon trouxe Dragapult de volta para sua Pokébola, sua expressão mudando de surpresa para admiração. Isso é incrível. A conexão entre você e seu Pokémon é realmente especial. Naoki assentiu, mas manteve o foco. Você também tem sido um oponente forte. Os lábios de Leon se curvaram em um sorriso determinado enquanto ele pegava outra Pokébola. Mas esta batalha ainda não acabou. Agora, é hora de mostrar a você o vínculo entre mim e meu parceiro mais forte. Vamos lá, Charizard. Um clarão de luz branca revelou o Pokémon As de Leon, um poderoso Charizard. Seu corpo vermelho fogo irradiava força, e o fogo em sua cauda ardia ferozmente, refletindo seu espírito impetuoso. O brilho penetrante em seus olhos revelava sua confiança e prontidão para a batalha. Os Pokémon ao redor, assistindo do lado de fora, murmuraram animadamente com a entrada dramática de Charizard. Naoki estudou seu oponente cuidadosamente, relembrando tudo o que sabia sobre o Charizard de Leon. Não era um Pokémon comum. Com um arsenal de ataques poderosos como explosão de fogo, furacão, lança-chamas e corte aéreo, além de sua habilidade chama, que potencializava ataques do tipo fogo quando sua vida estava baixa, este Charizard era uma força a ser reconhecida. Naoki sentiu um aperto no coração ao perceber a desvantagem. Gogoat, sendo do tipo planta, era fortemente neutralizado pela dupla tipagem fogo, voador de Charizard. A resistência de Charizard aos golpes de planta tornava os ataques de Gogoat quase insignificantes. Mesmo assim, Gogoat não vacilou. Seus olhos se fixaram em Charizard com determinação inabalável. Naoki respirou fundo, preparando-se. Se Gogoat não vai desistir, eu também não vou. Capítulo 310. Leon, eu só derrotei o Pokémon laticínio do rancho? A terceira batalha começa. O campo de batalha era exuberante e vibrante, ainda coberto pela grama rejuvenescedora do terreno de Gogoat. Charizard pairava graciosamente acima, com as asas estendidas e chamas tremulando na ponta da cauda. O ar vibrava de tensão quando a rodada final do teste da grama verde começou. Naoki não perdeu tempo. Folha navalha, ordenou. Com uma poderosa explosão de energia, Gogoat liberou uma rajada de folhas verdes brilhantes. Elas cortaram o ar como lâminas afiadas, assobiando em direção a Charizard. Leon respondeu imediatamente, Charizard, use onda de calor. Charizard bateu suas asas poderosas, invocando uma onda intensa de ar aquecido. Faíscas de fogo rodopiavam no vento, incendiando as folhas que se aproximavam. Uma a uma, as folhas navalha foram consumidas pelas chamas, caindo inofensivas ao chão como pétalas chamuscadas. Observando a cena, Naoki murmurou. A vantagem de tipo do Charizard é avassaladora, murmurou baixinho. A menos que Gogoat saiba deslizamento de pedra, não há como desferir um golpe crítico contra sua fraqueza quádrupla contra a pedra. Mas Gogoat não tinha Rock Slide e Naoki sabia disso. Ele ajustou sua estratégia. Vou ter que adotar uma abordagem diferente, disse ele, recuperando a compostura. Leon deu o próximo comando, Charizard lança-chamas. Simultaneamente Naoki ordenou, Gogoat, use golpe baixo. A boca de Charizard se abriu, liberando um inferno de chamas. O lança-chamas avançou pelo campo de batalha, pintando a grama abaixo de um laranja flamejante.
Gogoat, implacável, avançou a toda velocidade com sua determinação inabalável. Mas a mobilidade aérea de Charizard era incomparável. Ele acendeu no momento em que Gogoat atingiu seu alvo, fazendo com que a investida errasse completamente. Charizard emergiu ileso enquanto seu ataque flamejante queimava Gogoat. Embora o terreno de grama abaixo rapidamente começasse a curar os danos, Naoki sabia que esse ritmo não duraria muito. Leon aproveitou a oportunidade. Charizard, corte aéreo. Naoki reagiu rapidamente. Contra-ataque com chicote de vinha. Duas vinhas grossas se projetaram de Gogoat, formando um escudo improvisado contra o ataque de Charizard. As lâminas de vento afiadas do golpe aéreo atingiram as vinhas com força devastadora, cortando-as e atingindo Gogoat de frente. O Pokémon do tipo planta foi arremessado ao chão, incapaz de se levantar. Ele havia sido nocauteado. Naoki suspirou. Parece que esta prova pode ver seu primeiro campeão hoje. O terceiro e último Gogoat entrou no campo de batalha, sua postura exalando calma, porém feroz determinação. Charizard pairava acima, as chamas queimando ainda mais intensamente enquanto o Pokémon característico de Leon se preparava para enfrentar seu próximo desafio. Leon, encorajado pelas rodadas anteriores, deu um comando confiante. Charizard, use onda de calor. Charizard bateu as asas com força, conjurando uma intensa onda de ar quente. Os ventos escaldantes varreram o campo de batalha, definhando o exuberante terreno gramado e removendo a vantagem de cura que havia fortalecido Gogoat durante todo o teste. Naoki franziu a testa. Inteligente, admitiu. Mas ainda não terminamos. Gogoat, lâmina de folha seguido por sanguessuga de chifre. Gogoat avançou, seus chifres brilhando com uma luz esmeralda enquanto se preparava para executar seus golpes. O primeiro golpe da lâmina de folha conseguiu raspar o flanco de Charizard, mas o dragão flamejante retaliou rapidamente. Charizard, bombardeio de chamas. Leon rugiu. Com um grito ensurdecedor, Charizard se envolveu em chamas ardentes, avançando diretamente contra Gogoat. O impacto lançou Gogoat para trás, e a intensidade do ataque o deixou incapaz de se recuperar. Gogoat permaneceu imóvel na grama enquanto as chamas ao redor de Charizard recuavam. Apesar do dano de recuo causado pelo ataque explosivo de chamas, Charizard permaneceu de pé, com suas chamas brilhando mais intensamente do que nunca devido à sua habilidade chama. O Gogoat foi jogado no chão e perdeu sua capacidade de lutar. Olhando para o Gogoat caído, Naoki refletiu sobre seu desempenho geral e força. Eles atingiram o nível de habilidade de um campeonato, mas quando enfrentam oponentes de força igual que têm uma vantagem de tipo. Até mesmo o terreno gramado só consegue fornecer um certo suporte, pensou Naoki. O Charizard de Leon foi o exemplo perfeito. Mesmo assim foi um esforço admirável. Os Gogoats conseguiram derrotar o Dragapult e o Axorus de Leon. A derrota não se deveu à falta de poder, mas sim à desvantagem inerente de seu tipo planta contra a combinação fogo-voo de Charizard. Se ao menos eles conseguissem dominar o Rock Slide, refletiu Naoki, imaginando como tal movimento poderia ter mudado o resultado da partida. Isso poderia equilibrar as coisas na próxima vez. Perdido em pensamentos, Naoki então voltou sua atenção para Leon, que estava do outro lado do campo. Parabéns, Leon. Você passou oficialmente no teste da grama verde. Leon abriu um sorriso largo, com uma expressão de genuína alegria. Aquela batalha foi incrível. Lutar ao lado dos seus Pokémon foi emocionante, e suas estratégias me mantiveram alerta o tempo todo. Estou super feliz por ter vindo aqui. Eu também estou feliz, respondeu Naoki sorrindo. Ele não pôde deixar de admirar a destreza de Leon como campeão mais forte, suas estratégias e adaptabilidade, provando que seu título era merecido. Esta tinha sido a primeira batalha Pokémon formal de Naoki, e foi uma experiência emocionante. Leon, embora satisfeito com a vitória, ainda sentia uma pontada de decepção. É uma pena que eu não tenha tido a chance de lutar contra o seu Koraidon ou Calyrex, pensou. Mas acho que isso é algo para se esperar da próxima vez. Assim que a tensão pós-batalha diminuiu, Indeedee de Naoki se aproximou carregando uma bandeja com copos novos cheios de leite. Naoki pegou os copos com gratidão e deu o leite para Gogoats, que bebeu avidamente. Ele afagou delicadamente suas cabeças com um tom caloroso e cheio de apreço. Vocês todos se saíram maravilhosamente bem hoje. Obrigado pelo trabalho duro. Apesar dos elogios, os Gogoats pareciam abatidos e com o olhar baixo. Naoki notou a decepção persistente nos rostos de seus Gogoats e se agachou para consolá-los. Está tudo bem, disse ele gentilmente, dando um tapinha em suas cabeças. Foi só um amistoso. Continuem se esforçando, e farei tudo o que puder para ajudá-los a melhorar. Ele fez uma pausa, com uma expressão pensativa no rosto. Por exemplo, se dominarmos o deslizamento de pedras, você pode atingir o Charizard do Leon diretamente. Com uma vantagem de tipo 4 vezes maior, um golpe forte pode derrubá-lo. Os Gogoats se animaram um pouco com o incentivo dele, seus ânimos se elevaram com a perspectiva de se tornarem mais fortes. Tudo bem, vão brincar agora. Naoki disse com um sorriso, afagando seus pelos carinhosamente. Os Gogoats soltaram balidos alegres e saíram pulando, sua anterior melancolia substituída por uma determinação renovada. Voltando-se para Leon, Naoki sugeriu. Por que você não libera todos os seus Pokémon? Vamos curá-los. Embora surpreso, Leon obedeceu, libertando Dragapult e Axorus de suas Pokébolas. Ambos os Pokémon pareciam visivelmente fatigados e exaustos das batalhas anteriores. Naoki se adiantou com uma bandeja de um líquido branco, garrafas de leite fresco de Gogoat. Ele as entregou ao Pokémon, que hesitou por um instante antes de beber. A transformação foi imediata. Seus ferimentos começaram a cicatrizar a uma velocidade visível a olho nu, e sua energia retornou visivelmente. Ambos os Pokémon permaneceram eretos e alertas, como se nunca tivessem lutado. Leon encarou boquiaberto a recuperação milagrosa.
Seu olhar se alternava entre o Pokémon agora saudável e as garrafas restantes nas mãos de Naoki. O que é isso? Como funciona tão bem? Leon finalmente perguntou, ainda incrédulo. Leite Gogoat, respondeu Naoki com um sorriso. É produzido pelos Gogoats aqui no rancho. Eles são Pokémon leiteiros, e seu leite é vendido para a cidade e arredores. Leite Gogoat, Leon repetiu, com a voz cheia de incredulidade. Naoki assentiu. Não é apenas nutritivo, tem propriedades restauradoras, especialmente para Pokémon. Leon ficou paralisado por um momento digerindo a informação. Então, um pensamento o atingiu como um raio. Espere um minuto. O rosto de Leon se contorceu numa expressão de horror fingido. Isso significa que acabei de lutar contra um grupo de Gogoas leiteiras? Ele olhou ao redor do rancho e seus olhos pousaram em Koraidon e Dragonite parados ali perto. Se os Pokémon leiteiros daqui são tão fortes, Leon murmurou para si mesmo, quão poderosos são os outros. Naoki riu da reação de Leon, mas rapidamente se recompôs. Levantou-se e limpou as mãos. Agora que você passou oficialmente no teste da grama verde, ganhou uma recompensa. Normalmente, o prêmio é um vinho de frutas mágico que aprimora as habilidades de um Pokémon. Você pode escolher um para dar à sua equipe. A curiosidade de Leon foi despertada, mas algo que Naoki disse chamou sua atenção. Espera aí. Normalmente. O julgamento de hoje foi diferente? Naoki sorriu e explicou, sim. Normalmente, o teste de grama verde tem 3 rodadas. Na primeira rodada, os desafiantes enfrentam um Gogoat. Na segunda rodada, eles lutam contra 2 ao mesmo tempo. E na rodada final, eles enfrentam 3 simultaneamente. Leon arregalou os olhos. Parece intenso. Naoki assentiu com um tom brincalhão, mas firme. E da próxima vez, vou garantir que meus Gogoats estejam prontos com um deslizamento de pedras no arsenal. Percebendo a determinação de Naoki, Leon não pôde deixar de sorrir. Nesse caso, eu também darei o meu melhor. Leon olhou para Koraidon e Dragonite novamente, e então encontrou os olhos de Naoki com um brilho travesso. Da próxima vez, porém, quero lutar contra o seu Pokémon mais forte. Naoki riu. Tudo bem, combinado. Enquanto os 2 treinadores apertavam as mãos, a mente de Leon divagou brevemente. Afinal, qual a distância entre Paldea e Galar? Ele refletiu em voz alta, coçando a cabeça. Naoki inclinou a cabeça divertido com a pergunta. Leon riu timidamente, admitindo. Tenho um péssimo senso de direção. Se eu me perder tentando chegar aqui de novo, talvez você precise enviar alguém para me guiar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.